A Rússia está sendo derrotada na Ucrânia, e isso vai além da guerra. A Rússia está se perdendo. Com mais de 1.000 soldados morrendo todos os dias, estatísticas chocantes estão sendo reveladas que nos mostram duas coisas. O exército de Putin está enfraquecido e a Rússia não se recuperará por 100 anos após o fim da guerra na Ucrânia. A insensatez de Putin ficou clara enquanto seus soldados morrem em números inesperados. O futuro da Rússia está mais sombrio agora do que antes da invasão de Putin. Tudo começa com o aumento das baixas que a Rússia tem sofrido nos últimos meses. Segundo o Financial Times, autoridades ucranianas e europeias afirmam que o número de soldados russos mortos ou desaparecidos em combate está no maior nível, enfraquecendo cada nova ofensiva russa em relação à anterior. A longo prazo, a Rússia está se colocando em uma posição em que todo o país estará à beira do colapso nas próximas décadas. Mas vamos chegar lá. Primeiro, vamos olhar os números para ver se eles são tão ruins quanto o Financial Times afirma. Spoiler, são sim. Em fevereiro, o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, revelou duas coisas. Primeiro, a Rússia perdeu 31.700 soldados só em janeiro. Além disso, o recrutamento russo está muito abaixo do necessário para repor as perdas impostas por Putin. Essas perdas se somam às já sofridas em 4 anos de guerra, que custaram à Rússia mais de 1,2 milhão de soldados. Só em 2025, a United 24 Media afirma que estima-se que a Rússia tenha perdido 415 mil soldados, o que equivale a uma média de 35 mil baixas por mês. A Ucrânia parece ter desacelerado em janeiro, mas isso está longe da verdade. O número de 415 mil soldados se refere a baixas, que incluem mortes, feridos, capturados e deserções. Quanto aos 31.700 russos eliminados em janeiro, esses seriam supostamente todos mortos. Drones ucranianos atuaram intensamente no primeiro mês do ano, registrando em vídeo cada perda causada, com todas as filmagens carregadas no sistema Delta da Ucrânia para verificação. Você não precisa ser um gênio da matemática para ver que 31.700 soldados mortos em janeiro equivalem a mais de 1.000 perdas por dia. 1.022,6, se quisermos ser precisos. Se considerarmos as 35 mil baixas por mês registradas em 2025, o número, incluindo outros tipos de perdas, provavelmente ultrapassa 1.160. Syrskyi também destaca que a Rússia perde soldados mais rápido do que consegue repor, devido à alta taxa de perdas. Em janeiro, a Rússia teve déficit de 9 mil soldados no recrutamento, o que significa que a Ucrânia virou o jogo. Ela continuará agindo assim, mas o suprimento de mão de obra russa que parecia ilimitado está diminuindo. Quando a Ucrânia elimina mais soldados do que a Rússia recruta, a força invasora de Putin e a própria Rússia ficam significativamente enfraquecidas. Você vai entender o motivo em breve. Você pode perguntar, por que a Rússia simplesmente não recruta mais soldados então? É uma pergunta lógica. O Kremlin já mostrou várias vezes que está disposto a gastar dinheiro para contratar mais bucha de canhão para a guerra de Putin. No entanto, essa abordagem está começando a falhar, já que muitos dos que estavam desesperados o suficiente para aceitar esse dinheiro já foram eliminados, deixando a Rússia com um número cada vez menor de potenciais soldados para recrutar. Os pagamentos altos não atraem russos suficientes para lutar na Ucrânia, levando Moscou a recrutar mais criminosos, pressionar conscritos a firmar contratos após o serviço obrigatório e realocar soldados feridos. O Financial Times noticiou em 10 de fevereiro. Se a Rússia prestasse atenção, saberia que uma crise de recrutamento se aproximava. Em 2025, o recrutamento militar russo diminuiu, segundo o Moscow Times em janeiro, mas a queda não foi significativa. A própria Rússia estabeleceu uma meta de 422 mil novos soldados, de acordo com o porta-voz favorito de Putin, e afirma ter superado essa meta em 704 pessoas. Mas o número citado foi bem menor que os 450 mil que Medvedev disse que a Rússia recrutou em 2024. E chegar a 422 mil ocorreu porque recrutadores russos foram forçados a trabalhar no limite para conseguir os restos que agora ocupam o campo de batalha na Ucrânia. Além das mortes causadas pelos drones ucranianos, a deserção entre soldados russos está em nível recorde. Segundo a United 24 Media, era esperado que 70 mil soldados russos deixassem suas unidades até o fim de 2025. Um pouco de matemática mostra que isso equivale a cerca de 1/6 do total recrutado pela Rússia no ano, sendo mais um problema para Putin. O Financial Times diz que as taxas de deserção na Rússia estão agora no seu ponto mais alto durante a guerra. Sugere que não combatentes e pessoas forçadas por Putin ao exército russo
percebem que altos pagamentos pouco importam quando estão com o corpo inteiro cheio de estilhaços de drones. Falando em pessoas desesperadas, essa frase descreve com bastante precisão os aliados de Putin, que estão circulando pelo Kremlin neste momento. Eles sabem que precisam manter o recrutamento alto a qualquer custo. O líder deles exige isso, e todos sabem que há muitas janelas em Moscou de onde podem cair se não derem ao Putin o que ele quer. Então, o que estamos vendo agora na Rússia é uma tentativa cada vez mais frenética de recrutar pessoas. E por pessoas, queremos dizer literalmente qualquer um que ainda esteja disposto a aceitar o grande pagamento que a Rússia oferece. O Financial Times já tratou disso ao citar criminosos e feridos. Com mais de 1.000 soldados morrendo por dia, a Rússia adota medidas de recrutamento cada vez mais drásticas. A ABC disse em janeiro que a Rússia está libertando o máximo de prisioneiros possível, desde que esses prisioneiros estejam dispostos a pegar um fuzil e cumprir seu tempo na Ucrânia. Assim, eles deixam de cumprir pena nas prisões russas. Até janeiro de 2025, a Rússia recrutou 180.000 soldados de seu sistema penitenciário, segundo o Kiev Independent. E a probabilidade é que esse número já tenha facilmente ultrapassado 200.000 no ano e pouco desde então. Isso parece uma boa ideia. Mandar assassinos, estupradores e traficantes condenados para a Ucrânia garante um exército forte, não é? Sarcasmo à parte, mesmo o sistema prisional não pode sustentar indefinidamente o recrutamento russo. Para superar isso, a Rússia também está recorrendo a combatentes estrangeiros de qualquer lugar que possa consegui-los. A ABC relata que uma análise independente das mortes de tropas russas revelou que mais de 550 dos 160.000 soldados examinados eram estrangeiros de vários países diferentes. Isso mostra que a Rússia está ficando tão desesperada a ponto de gastar seu dinheiro fora do próprio território apenas para manter o fluxo de soldados chegando. Há esforços de recrutamento mais drásticos, relatou a ERR News, conforme o Serviço de Inteligência Estrangeira da Estônia em 10 de fevereiro. O serviço diz que o número de voluntários caiu, levando a Rússia a pressionar quem não se atrai por recompensas financeiras. Isso envolve engano, intimidação, manipulação psicológica e até força física para levar pessoas que querem fugir da Ucrânia à linha de frente. A Rússia agora está mirando grupos socialmente vulneráveis para aumentar seus números, incluindo os cronicamente desempregados, pessoas que lutam contra vícios e pessoas sufocadas por montanhas de dívidas. Assim, as unidades da linha de frente da Rússia são formadas principalmente por pessoas que normalmente não deveriam portar armas, segundo o Serviço de Inteligência Estrangeira da Estônia. De novo, parece a base para um exército forte, não é? Pessoas que não querem lutar estão sendo forçadas a uma batalha onde suas vidas acabam num piscar de olhos devido às táticas ruins da Rússia e à forte defesa do seu território pela Ucrânia. E não se engane, o Kremlin sabe o quão inúteis esses supostos combatentes são. Nem se preocupa em treinar direito a carne de canhão recrutada para suas forças armadas, como revelou a United 24 Media em 10 de fevereiro. O treinamento militar russo dura menos de 2 semanas, revelou Ivan, um recruta russo que falou com o veículo. Após os exames médicos, perguntaram se eu estava pronto para ir à base militar em 2 dias. Fomos treinados por 5 dias e esperamos mais 5 pela rotação de tropas. Fomos para as posições de combate, revela Ivan. Não surpreende que a Rússia perca mais de 1.000 soldados por dia. O treinamento militar do país durava até 6 meses, mas foi reduzido para 3 em 2013. As próprias leis da Rússia determinam que seus recrutas devem passar por 4 meses de treinamento antes de serem enviados, o que claramente não está acontecendo. Agora, a Rússia está treinando seus soldados por mais ou menos o tempo que leva para fazer um bom fermento natural. E esses soldados estão durando na Ucrânia mais ou menos o mesmo que aquele pedaço de pão duro. Os veteranos se foram. Quase todos que realmente queriam lutar já se foi. Só resta a carne de canhão que Putin manda contra os drones ucranianos. Agora você começa a entender por que o exército da Rússia está fracassando tanto em fazer qualquer tipo de progresso notável na Ucrânia. No início do vídeo, nós dissemos que a guerra iniciada por Putin deixará a Rússia sem recuperação por 100 anos. Por que isso? Bem, para responder a essa pergunta, precisamos voltar lá para o início do tempo de Putin como presidente da Rússia. O ex-agente da KGB não era um novato ingênuo, mas talvez não soubesse tanto quanto deveria sobre as tempestades demográficas e populacionais que enfrentaria. Segundo o jornal Independente, em outubro de 2025, Putin gastou boa parte do mandato enfrentando o problema populacional da Rússia, quando não está em guerra. Ele reconheceu o problema em 2005, afirmando que agir sobre a questão populacional da Rússia era vital para a estabilidade social e econômica do país.
Ele disse algo semelhante em 2019, observando que a Rússia ainda era assombrada por um problema populacional que Putin ainda não conseguiu resolver. No mesmo mês em que o Independente publicou o artigo, Putin voltou a ressaltar que aumentar a taxa de natalidade era essencial para o futuro da Rússia. Ele disse isso enquanto cerca de 1.000 potenciais pais morriam por dia na Ucrânia. Mas Putin nunca deixou seus próprios erros atrapalharem um bom discurso. Nenhuma iniciativa de Putin desde que assumiu o poder ajudou a longo prazo. A prosperidade econômica dos primeiros anos do governo Putin ajudou, claro. A taxa de natalidade do país subiu de 1,21 milhão de crianças por ano em 1999 para 1,94 milhão em 2015, mas despencou novamente, caindo anualmente desde o pico. Em 2024, houve só 1,22 milhão de nascimentos, retornando a Rússia ao nível de quando Putin assumiu o poder. A população do país vem caindo lenta e continuamente desde o colapso da União Soviética. Em 1990, a Rússia tinha uma população de 147,6 milhões. Agora são 146,1 milhões. Isso já inclui os 2 milhões que a Rússia contabiliza da sua anexação ilegal da Crimeia. Mas o que isso tem a ver com a Rússia não se recuperar por um século? Vamos avançar para 2100, pouco mais de 100 anos depois que Putin assumiu o poder. A Rússia é mais afetada por uma tendência global de queda na natalidade do que outros países. Segundo o Instituto de Ciências Humanas, as Nações Unidas estimam que a população da Rússia cairá para entre 74 e 112 milhões, em comparação ao número atual. No futuro, a Rússia será gigante em território e pequena em população. É isso que Putin entende. Segundo o Instituto, a população russa será bem menor não só que a da China, Índia ou Estados Unidos, mas também metade da do Brasil e Etiópia, e 1/3 da Nigéria e Paquistão. Esse é um problema que levará um século para se formar na Rússia, que já percorreu 1/4 desse percurso. Agora, some uma guerra brutal e de desgaste, a crise natural, que já custou à Rússia mais de 1,22 milhão de cidadãos, quase todos homens. Uma guerra que ainda tira mais de 1.000 vidas diariamente. Uma guerra que, segundo o ex-colaborador da Forbes, David Axe, pode levar a Rússia até 2256 para vencer, ao custo de 101 milhões de vidas, se os avanços continuarem no ritmo observado em maio de 2025. Que impacto você acha que essa enorme perda de potenciais pais terá na Rússia em 100 anos? Está longe de ser um bom impacto do ponto de vista populacional, e o declínio da população da Rússia alimenta muitos outros problemas que parecem destinados a arruinar o país muito depois que Putin respirar pela última vez. Segundo a Fundação Carnegie, a Rússia teve situação parecida na natalidade durante o colapso da União Soviética. Os problemas das baixas taxas de natalidade foram reduzidos pelo influxo de russófonos das ex-repúblicas soviéticas, que retornaram ao país. A Rússia perdeu esse trunfo para sair dessa situação. Claro, ainda há pessoas que imigram para o país, mas elas não são falantes de russo, e esses potenciais imigrantes agora têm mais opções. O estudo aponta para trabalhadores da Ásia Central, que antes se mudavam para a Rússia em grande número. Hoje, há entre 3 e 3,5 milhões desse grupo demográfico na Rússia, cerca da metade do registrado em 2012 a 2013. A Rússia enfrenta um dilema. Mais imigrantes de territórios asiáticos enfraquecem o senso de identidade russa. Quando imigrantes de outros países vão embora, como ocorreu aos milhões na última década, a Rússia perde força de trabalho e enfrenta grandes problemas econômicos. A Rússia já estava ficando sem trabalhadores essenciais. Perder mais de 1.000 soldados por dia na Ucrânia só acelera a crise populacional que se forma há um século. Já vemos impacto na economia russa causado diretamente pela invasão de Putin. Em outubro, a Forbes, o diretor associado do Centro de Eurásia do Conselho Atlântico, Andrew Danieri, afirmou: homens russos na faixa dos 30 anos são o principal grupo de baixas russas. Esses são homens que em breve estariam entrando em seus anos de maior rendimento salarial. Os soldados voluntários, chamados Kontrachnik, preferiram os altos pagamentos do governo para lutar e morrer na Ucrânia. É a parte de morrer que importa. Cada 30 morto é um russo que não poderá formar uma família, ou deixará uma família para trás. Tudo isso agrava a grande crise populacional que a Rússia já enfrenta. E a situação deve piorar ainda mais nos próximos 75 anos. A Rússia já esgotou seus soldados qualificados e agora envia principalmente carne de canhão para a Ucrânia. Alguns dos que perdeu e continua perdendo tinham outras habilidades. Alguns talvez fossem engenheiros que ajudariam a Rússia em sua infraestrutura.
Outros podem ter sido trabalhadores semi-qualificados que a Rússia precisa para fábricas operando a 81% e que devem cair ainda mais com a saída de mão de obra qualificada e dinheiro. A guerra de Putin não só mata mais de 1.000 soldados por dia, mas também trabalhadores. Está matando maridos, pais, profissionais, provedores, mentes e tudo mais que um país precisa para prosperar no futuro. A Rússia provavelmente sobreviverá ao próximo século, mas verá potências como China e Índia ultrapassá-la, resultado das fantasias territorialistas de Putin. Tudo se resume a uma pergunta: quem vai reconstruir a Rússia? Não serão as pessoas que Putin está sacrificando por suas ambições equivocadas. Eles não estarão trabalhando, tendo filhos ou fazendo algo que salve a Rússia do destino aparentemente inevitável até 2100. Nem mesmo será Putin, o presidente da Rússia, que tem 73 anos, e a menos que ele pretenda que a Rússia use um elenco sempre rotativo de sósias para fingir imortalidade, ele não vai estar por aqui por muito mais tempo. Vamos voltar ao campo de batalha. A realidade é que a quantidade de mortes russas que estamos vendo agora não vai melhorar. O Ministério da Defesa da Ucrânia definiu meta de 50.000 soldados russos mortos por mês, agravando a crise de recrutamento causada pela falta de pessoas dispostas a lutar pelo salário de Putin. Essas mortes também agravam o problema populacional da Rússia, como já descrevemos. A Ucrânia pode alcançar essa meta se o atual cenário no campo de batalha indicar isso. As ofensivas russas já enfraquecem. Segundo o projeto Deep State UA, ao ritmo atual, a Rússia levará pelo menos mais 2 anos para ocupar totalmente a região de Donbass, pela qual está lutando agora. Isso representa mais 2 anos de mortes contínuas, que, segundo estimativas baseadas nas perdas atuais da Rússia, custarão cerca de 600.000 pessoas ao país. Provavelmente ainda mais, já que os grandes ataques mecanizados da Rússia ficaram no passado. A Rússia ficou sem blindados antes de ficar sem pessoas. Está usando infantaria desmontada para obter pequenos avanços, com táticas de infiltração que frequentemente resultam em ainda mais mortes, algo que agora se tornou o padrão. Quando a chamada Operação Militar Especial fracassou, Putin apostou que, com pressão suficiente, a Ucrânia desmoronaria. Essa aposta agora está perdida, diz Michael Kaufman, da Fundação Carnegie. A aposta de Putin tem sido que a pressão sustentada em todos os aspectos vai eventualmente levar a um colapso do lado ucraniano. Mas o modo de combate das forças russas não trará avanços operacionalmente significativos, diz Kaufman. Tudo o que podemos perguntar agora é: por quanto tempo Putin vai continuar com tudo isso? Quanto mais a guerra na Ucrânia durar, pior a Rússia parecerá até o fim do século. Se Putin insistir nessa aposta fracassada, a Rússia pode atingir sua população prevista mais rápido, o que arruinaria sua economia, exército e povo. O exército de Putin está sangrando. A própria Rússia está fazendo o mesmo. Putin queria um império e acabou criando um colapso. A pressão econômica, o crescimento dos desejos separatistas e a perda de influência geopolítica também contribuem para a queda da Rússia. E assim continua. O Kremlin ordena os ataques e os soldados russos marcham. Sem blindagem e em condições ruins, esses soldados atravessam zonas de abate cheias de drones para enfrentar ucranianos prontos para destruí-los. O inevitável está acontecendo. Os soldados russos estão morrendo em números recordes. Tropas de Vladimir Putin são eliminadas, enquanto uma tempestade de drones causa à Rússia as maiores perdas militares da história moderna. Janeiro tem sido um mês de mortes constantes para a Rússia, e são os drones da Ucrânia que mais uma vez estão no centro da ação. Em 5 de fevereiro, a Ucrânia anunciou que eliminou mais de 30.000 soldados russos somente em janeiro. Quando dizemos eliminados, significa que esses soldados não voltarão mais. Não foram feridos. Eles não foram capturados. Todos esses soldados foram mortos por drones da Ucrânia, com cada morte verificada, segundo o presidente Volodymyr Zelensky. Todas as perdas são verificadas e cada ataque confirmado em vídeo no sistema Delta, afirmou Zelensky ao divulgar os números. Voltaremos a esse sistema em breve. Antes, o novo ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, destacou os feitos das forças de sistemas não tripulados do país em janeiro. Fedorov divulgou no Telegram. Em janeiro, as forças de defesa eliminaram mais de 30.000 soldados russos. Todas as perdas foram verificadas. Todos os ataques têm confirmação em vídeo no sistema Delta. Neste mês, o destaque foi a unidade especial Alpha do SBU. Essa última parte é particularmente interessante.
A essa altura, já é bem conhecido que a Ucrânia desenvolveu rankings para seus operadores de drones, que são usados tanto para acompanhar suas conquistas, quanto para recompensar aqueles que destroem soldados russos. A unidade alfa do Serviço de Segurança da Ucrânia, SBU, obteve o maior número de abates neste mês. Talvez no próximo mês seja outra unidade. Fedorov também esclareceu um pouco mais os números em um gráfico que compartilhou no Telegram. O número exato de soldados russos que a Ucrânia comprovadamente matou em janeiro foi de 30.618, o que equivale a cerca de 987 soldados russos mortos por dia. Operacionalmente, isso afeta muito a Rússia, pois consome soldados tão rapidamente que limita suas ofensivas em força e quantidade. Também parece que os operadores de drones da Ucrânia participaram de 7.495 missões, do que Fedorov chama de missões NRC durante o mês. Segundo Pravda, missões NRC são realizadas por robôs terrestres da Ucrânia. Fedorov destacou a 3ª Brigada de Assalto Separada da Ucrânia como principal unidade no setor e afirmou que o objetivo é que robôs assumam o máximo de tarefas perigosas no campo de batalha, protegendo os soldados. Os detalhes são menos importantes que os números principais. Para Putin, janeiro é um mês em que a Rússia perdeu mais de 30 mil soldados, incluindo aqueles que o líder russo quase não considera humanos. Há mais para contar, então fica até o fim do vídeo para ver as conquistas da Ucrânia em janeiro. Já citamos o sistema Delta da Ucrânia. O sistema rastreia as baixas feitas por operadores de drones no país, e é uma tecnologia notável. Em agosto, o Ministério da Defesa da Ucrânia, MOD, anunciou que o sistema Delta foi implantado em todos os níveis das Forças Armadas ucranianas, permitindo que cada unidade acesse o vasto conjunto de dados do sistema. Tesouro é realmente o termo ideal. A descrição técnica do Ministério da Defesa para o Delta é útil, mas não mostra o real poder do sistema. O ex-ministro da Defesa, Denis Mihal, diz que o Delta é um ecossistema digital de combate que dá às Forças Armadas ucranianas uma vantagem tecnológica. Proporciona consciência situacional em tempo real no campo de batalha, apoia o planejamento operacional e facilita o compartilhamento de informações com unidades, brigadas, formações e aliados, quando necessário. Então, é claramente uma ferramenta de inteligência. No entanto, seu alcance é incomparável a quase qualquer coisa no mundo. Exemplo, todas as baixas reivindicadas pela Ucrânia em janeiro foram registradas pelos próprios drones FPV que realizaram os ataques. Todas as filmagens são carregadas no Delta e ficam disponíveis para todos, o que já é uma informação valiosa. Cada baixa de drone pode revelar mais informações, como a localização de equipamentos russos em movimento na Ucrânia. Some-se a isso os drones de reconhecimento. Cada drone que a Ucrânia tem fazendo o reconhecimento do solo a partir do céu está enviando imagens capturadas em tempo real para o Delta. Quem monitora o sistema pode ordenar ataques rápidos a alvos vistos pelos drones de reconhecimento da Ucrânia, e essas informações são compartilhadas em todo o exército ucraniano. Há muito mais, é claro. Mas mesmo em agosto, Shmyhal afirmou que o Delta apoiava a identificação de 2.000 alvos russos por dia, o que equivale a cerca de 730 mil alvos verificados por ano. O Delta pode ser simplesmente o sistema mais importante que a Ucrânia tem à sua disposição. Nós focamos em imagens coletadas por drones, mas como a Gray Dynamics revelam, imagens e vídeos capturados por fontes de inteligência humana, sensores, satélites e basicamente qualquer coisa capaz de transmitir informações para um sistema digital, são todos enviados para o Delta. O resultado de todas essas informações, em termos simples, é um enorme mapa ilustrado que revela as localizações das forças russas, sendo esse mapa fundamental para cada decisão que a Ucrânia toma em terra e no ar. Isso é guerra centrada em rede, e em menos de 4 anos, a Ucrânia se tornou especialista nisso. Graças ao Delta, a Ucrânia sabe quantos soldados russos matou em janeiro. E é também o Delta que nos permite ver que o número de mortes em janeiro vem após vários meses em que a Ucrânia tem causado baixas insanas contra os invasores russos. Em dezembro, Zelensky disse que a Ucrânia matou 35 mil soldados russos no mês. Esse número é o dobro dos soldados russos mortos em dezembro de 2024, embora não esteja claro se todas as mortes são por drones ou confirmadas de todas as fontes. A mídia United 24 acrescenta que o número de mortes em novembro foi de cerca de 26 mil, com outubro registrando quase 25 mil mortes, todas verificadas pela Delta. O que aconteceu em janeiro não foi um caso isolado. Esse é o novo padrão da guerra na Ucrânia, e vários fatores explicam por que a Ucrânia manter altos números de mortes mensais prejudica a Rússia. Você logo saberá todos esses motivos. Antes, é importante destacar que as mortes relatadas pela Ucrânia em janeiro foram apenas as verificadas pela Delta. Haverá mais.
A Delta só pode comprovar mortes registradas em seu sistema, não todas as que a Ucrânia conseguiu. Suponha que o fogo de artilharia ucraniano destrua uma trincheira russa. Um ataque desses poderia matar vários ocupantes de Putin, mas essas mortes só seriam confirmadas se fossem registradas ou fotografadas. É difícil quando os corpos estão em trincheiras ou bunkers, e a Ucrânia tem prioridades maiores do que gastar drones verificando cada local destruído. Basta saber que o local foi obliterado. Nesses casos, as mortes não são contabilizadas. Ataques não registrados contra a Rússia ocorrem diariamente. Isso sugere que milhares de mortes podem ser somadas ao número divulgado pela Ucrânia, tornando um mês já ruim para Putin em potencial sinal de mudança na guerra. E como se as coisas não pudessem piorar para a Rússia, a Ucrânia também revelou que não vai descansar sobre seus louros. 30 mil mortes confirmadas em um único mês já é impressionante. Mas e quanto a 50 mil? Fedorov definiu essa meta mensal para drones da Ucrânia em 2026, visando tornar o custo da guerra insustentável para a Rússia, tanto financeiramente quanto em pessoal. Então, talvez estejamos relatando mais meses de recordes em 2026, assumindo que a guerra continue pelo resto do ano. E tem mais. Operadores de drones FPV da Ucrânia ganharam destaque em janeiro, mas os de defesa também foram essenciais. Vamos deixar Fedorov explicar. Operadores de drones interceptadores derrubaram um número recorde de Shahids, com Nemesis liderando, disse o ministro da Defesa da Ucrânia no Telegram. Ele acrescentou que estamos aumentando ativamente a eficácia dos pequenos sistemas de defesa aérea para proteger o céu. Junto com nossos parceiros, estamos impedindo o inimigo de usar tecnologias ocidentais contra os ucranianos. Fedorov não apresenta números, apenas menciona os recordes dos operadores de drones interceptadores da Ucrânia, mas eles realmente devem estar batendo recordes. De acordo com a UKR Informe, a Rússia lançou mais de 6 mil drones de ataque de longo alcance, provavelmente drones Shahid e variantes do projeto Shahid, em janeiro de 2026. É uma quantidade enorme de drones para sobrecarregar as defesas aéreas da Ucrânia. Quanto mais drones de ataque os interceptadores da Ucrânia conseguirem destruir, melhor para seus outros sistemas de defesa aérea, que podem focar em abater mísseis e bombas guiadas que a Rússia lança junto com os drones. Nada disso favorece a Rússia. Antes de aprofundar, você assiste ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu, este é o momento ideal para obter mais informações sobre a defesa da Ucrânia contra a agressão de Putin. Já dissemos que o que a Ucrânia conquistou em janeiro terá várias consequências no campo de batalha. A principal é simples. A Ucrânia está mantendo seu alto ritmo de baixas russas. Destacamos que este é o segundo mês seguido em que drones da Ucrânia causam 30 mil baixas ou mais, e o quarto mês em que o país atinge ou supera cerca de 25 mil. Estamos vendo o resultado de anos de inovação em drones na Ucrânia, que agora se manifesta em uma estratégia inédita. Os soldados da Rússia não estariam morrendo em números tão massivos se a Ucrânia tivesse se limitado a lutar do jeito que Putin queria. Se a Ucrânia apenas se fortificasse e enfrentasse os tanques, veículos, artilharia e soldados russos, as forças de Putin teriam avançado bem mais rápido pelo país. Mas os soldados mal avançam porque dezenas de milhares são despedaçados antes de chegar às posições que deveriam atacar. A Ucrânia criou zonas de morte profundas, que estão repletas de drones FPV e outras defesas, todas localizadas à frente das fortificações que a Rússia precisa derrubar. Como o político relatou em novembro, isso resultou em uma zona cinzenta de horror, onde drones caçam alvos constantemente. Essa zona cinzenta frequentemente se estende por até 20 km ou cerca de 12,4 milhas, a partir da linha de frente. Nenhum lado quer soldados na zona cinzenta. E a Ucrânia não precisa enviar nenhum. É a Rússia que está lançando esses ataques, o que significa que é a Rússia que está enviando milhares de soldados para atravessar, o que se tornou o equivalente moderno da terra de ninguém vista durante a guerra de trincheiras da Primeira Guerra Mundial. A defesa das cidades ucranianas agora depende fortemente dessas zonas de morte, e elas estão provando o quão eficazes podem ser. A Rússia precisa gastar muitos soldados e equipamentos para avançar, enquanto os defensores ucranianos recuam e deixam a carne se jogar no moedor. Quando as forças da Rússia conseguem romper, elas estão completamente exauridas. Na Ucrânia, o desgaste causado às forças russas abre brechas nas zonas de morte, permitindo contra-ataques direcionados. A Ucrânia não precisa enviar milhares de soldados. Depois que as zonas de morte e os milhares de drones que voam nelas fizerem seu trabalho, a Ucrânia pode contra-atacar. O dia 5 de fevereiro trouxe outra revelação interessante. De acordo com a NBC News, Zelensky reconheceu que 55 mil soldados ucranianos morreram na luta contra a Rússia.
Isso é uma tragédia para a Ucrânia, mas também lança uma luz ainda mais dura sobre o quão eficazmente a Ucrânia defendeu seu território contra a agressão russa. 55 mil é menos do que o número de mortes que a Ucrânia infligiu às forças russas em dezembro e janeiro, que somaram um total de 65 mil mortes. A Rússia perdeu mais soldados em 2 meses do que a Ucrânia em quase 4 anos de combate. Temos mais informações sobre esses números. Em fevereiro de 2025, Zelensky disse que 46 mil soldados ucranianos foram mortos. Então, no último ano, a Ucrânia perdeu apenas 9 mil soldados, com uma taxa de mortalidade de 750 por mês. A Rússia perdeu 40 vezes esse número só em janeiro. O que é uma estatística chocante que revela 2 coisas. A estratégia russa falha enquanto a Ucrânia usa drones com sucesso para causar muitas baixas e proteger seus soldados. Mais uma vez, voltamos ao ponto de como a Ucrânia mudou completamente as regras da guerra em relação ao que Putin pensava que elas eram. Nenhuma quantidade de defesas parece estar ajudando a Rússia. Redes de interferência de sinal podem ser usadas nos territórios ocupados para impedir drones ucranianos. Já nas zonas de morte, os soldados russos ficam por conta própria. Literalmente em alguns casos, já que a Rússia está enviando sua infantaria para atacar as defesas da Ucrânia. Em unidades com apenas 4 a 6 soldados, não é preciso muito para que esses grupos se desfaçam, enquanto atravessam as zonas de morte. Isso leva soldados russos em pânico a correrem de um lado para o outro como baratas tontas, até que o inevitável acontece. Um drone os encontra. Delta recebe um novo vídeo. A única coisa que poderia prejudicar a estratégia de zonas de morte da Ucrânia seria ficar sem drones, o que obrigaria seus soldados a assumirem um papel ainda mais ativo na defesa das cidades ucranianas do que já fazem atualmente. No entanto, qualquer esperança que Putin tinha de que isso acontecesse já foi destruída. Em 26 de janeiro, o Militarny informou que a Ucrânia planeja produzir mais de 7 milhões de drones de vários tipos em 2026. O vice-ministro da Defesa da Ucrânia, Serhii Boyev, revelou esse número. Ele afirmou que os drones ucranianos criaram zonas de ataque, chamadas de zonas de morte de 20 quilômetros, e que com o aumento da produção, isso se intensifica. A Ucrânia pretende ampliar essas zonas de morte para 100 quilômetros, cerca de 62 milhas. Isso será alcançado ao atingir alvos russos em profundidade operacional e eliminar soldados e equipamentos que tentam atacar as defesas da Ucrânia. Trata-se de mais uma evolução. A Ucrânia vai usar drones de ataque de médio alcance para atacar pontos logísticos, centros de comando e concentrações de tropas atrás das linhas de combate, enquanto seus drones FPV tornam a vida um inferno para os soldados que estão realmente nessas linhas. Ao mesmo tempo, a Delta fornecerá informações aos soldados ucranianos, que agora usam drones para tarefas antes muito arriscadas. Em 2026, começamos a ver a Ucrânia fazer algo que a mídia United 24 chama de inverter a tendência. Até agora, a Rússia não só repôs seus soldados perdidos, mas também recrutou tantos que multiplicou várias vezes sua força na Ucrânia. A meta de 50 mil mortes que Fedorov estabeleceu é fundamental para superar o efetivo russo, como explica a mídia United 24. Isso é crucial para a guerra na Ucrânia. Em 4 anos, Moscou enviou e perdeu um exército inteiro, 1,2 milhão de pessoas, e recrutou o mesmo número novamente. Tendo iniciado sua invasão em grande escala com 160 mil soldados, o contingente russo em território ucraniano já ultrapassou 700 mil militares, segundo o veículo. Mudar a curva é reverter a tendência da Rússia de repor soldados perdidos e aumentar sua força. O objetivo da Ucrânia agora é causar tantas baixas à Rússia por mês que os recrutadores de Putin não consigam acompanhar. Se a Ucrânia conseguir chegar a esse ponto, 700 mil soldados logo se tornarão 650 mil, depois 600 mil, e assim por diante, levando a única vantagem que a Rússia ainda tem sobre a Ucrânia evaporar até desaparecer. Os últimos meses foram importantes para a Ucrânia, porque ela viu a curva mudar. Segundo o Kiev Independente, em dezembro a Rússia recrutou apenas 27.400 novos soldados contratados. Você deve lembrar que a Ucrânia matou cerca de 35 mil soldados de Putin nesse mês, causando um déficit de 7.600 soldados para a Rússia em dezembro. Ainda não sabemos se o recrutamento russo teve mais sucesso em janeiro que no mês anterior, mas mesmo assim, a meta da Rússia é de 400 mil novos recrutas em 2026, cerca de 33.300 por mês. Janeiro pode ter sido mais um mês em que as perdas irreversíveis da Rússia superaram o recrutamento, sem garantia de que o objetivo russo será alcançado. Mais soldados russos morrem na Ucrânia do que a Rússia consegue recrutar. A curva está se inclinando.
Se a Ucrânia conseguir atingir sua meta de 50 mil soldados russos mortos por mês, essa curva vai acabar se tornando uma ruptura que destruirá qualquer esperança restante que Putin tenha de derrotar a Ucrânia. A Ucrânia transformou uma arma antes vista como curiosidade em uma das mais eficazes da guerra moderna. O Grupo Lazar foi essencial para que os drones da Ucrânia evoluíssem, ajudando o país a transformar a caça aos russos em uma operação 24 horas como o McDonald's. O rolo compressor russo deveria passar por cima da Ucrânia, deixando Putin e seus comparsas do Kremlin em posição de projetar poder sobre uma irrealista Europa. Mas isso não aconteceu. O que deveria ser uma invasão relâmpago acabou expondo a Rússia como o pior exército moderno do último século. A guerra de Putin na Ucrânia está explodindo enquanto falamos, e todos nós estamos testemunhando como é um colapso militar total. E a prova disso vem de um relatório recente do Center for Strategic and International Studies, ou CSIS, que destacou que os avanços da Rússia na Ucrânia são tão fracos que não se via algo assim no mundo militar moderno desde a Primeira Guerra Mundial. Todas as guerras desde então tiveram avanços mais rápidos do que a Rússia está conseguindo na Ucrânia, e até mesmo algumas das batalhas mais sangrentas da Primeira Guerra Mundial resultaram em um ritmo de avanço mais rápido do que o que a Rússia está alcançando. Enquanto os soldados de Putin enfrentam ondas de drones, artilharia pesada e uma defesa ucraniana que parece se adaptar a tudo que a Rússia lança contra ela, um dado chama a atenção. A Rússia avança a uma taxa entre 15 e 70 metros, ou cerca de 49,2 a 229,6 pés por dia. Você talvez percorra essa distância para chegar até a calçada da sua própria casa, o que mostra que as forças da Rússia estão avançando a passos de tartaruga, em vez de atropelar tudo pelo caminho até, bem, não a vitória, mas sim uma derrota inevitável e devastadora, o que parece mais preciso. A Rússia está pagando um preço enorme por esses ganhos insignificantes, como você vai descobrir se continuar assistindo ao vídeo. No entanto, antes de entrarmos nesse assunto, vale a pena examinar o relatório do CSIS e suas implicações para a velocidade do avanço da Rússia no território que ela realmente está conquistando. Os últimos 2 anos foram especialmente difíceis para a Rússia em avanços. Após a queda de Avdiivka em Donetsk em fevereiro de 2024, a Rússia achou que tinha o ímpeto e avançaria por Donetsk livremente. Tudo o que estava em seu caminho era a cidade de Pokrovsk, que havia se estabelecido como o principal centro logístico e de transporte da Ucrânia em Donetsk e em toda a frente oriental. Tudo o que a Rússia teria que fazer era atingir o alvo. Pokrovsk foi bombardeada quase desde o momento em que Avdiivka caiu. Bombas planadoras voavam constantemente para a cidade, devastando seus prédios e destruindo qualquer vestígio do impressionante assentamento que já foi um dia. A Rússia utilizou drones de longo alcance e FPV para aproximar tropas de Pokrovsk e, quando chegaram perto da cidade, iniciou o bombardeio de artilharia e ataques de infantaria. É a tática russa padrão: sobrecarregar o inimigo com equipamentos e tropas para garantir a vitória final. Só que a Rússia não venceu. Como observa o CSIS, a Rússia conseguiu avançar pouco menos de 50 quilômetros, ou cerca de 31 milhas, na direção de Pokrovsk, desde a queda de Avdiivka em janeiro de 2026. Isso equivale ao ritmo glacial de 70 metros por dia que mencionamos antes. E isso significa que a Rússia levou quase 2 anos para obter controle parcial sobre Pokrovsk. Dizemos parcial, pois a Ucrânia ainda defende o norte da cidade. Então pode levar muitas semanas ou até meses antes que Pokrovsk finalmente caia, supondo que caia mesmo. O fracasso russo em tomar cidades e assentamentos importantes não se restringe a Pokrovsk. Veja o assentamento de Chassivyar, por exemplo. Bem menor que Pokrovsk, Chassivyar também é um dos pontos defensivos da Ucrânia. A Rússia focou no assentamento em fevereiro de 2024, após reivindicar Bakhmut em maio anterior, e chegou a afirmar que o capturou em julho de 2025. A Ucrânia seguia lutando quando essa afirmação foi feita e continua até hoje. O avanço russo em Chassivyar é ainda mais lento que em Pokrovsk. Em seu relatório sobre o artigo do CSIS, a mídia United 24 afirma que as forças russas avançaram cerca de 10 quilômetros, ou aproximadamente 6,2 milhas, em 2 anos, tentando tomar Chassivyar. E esse ritmo de avanço nos dá a estimativa mais baixa das médias diárias que destacamos anteriormente, como o principal número, apenas 15 metros por dia. Em todas as linhas de combate onde a Rússia tenta avançar rapidamente, é possível ver esse tipo de fracasso. No setor de Kupiansk, que fica em Kharkiv, a Rússia conseguiu avançar apenas 9,5 quilômetros, ou cerca de 5,9 milhas, desde meados de novembro de 2024, resultando em um avanço médio diário de apenas 23 metros, ou pouco mais de 75 pés.
A Rússia disse ter capturado Kupiansk. Há um motivo para isso, assim como para a suposta tomada de Chasiv-Yar, que explicaremos depois no vídeo. O único ponto positivo para a Rússia foi avançar rapidamente na tentativa de tomar Huliaipole, no Oblast de Zaporizhia. Lá, as forças russas conseguiram avançar 18,5 quilômetros, ou cerca de 11,5 milhas, a uma taxa de 297 metros ou 974 pés por dia. Após observar a situação em outras regiões da Ucrânia, a Rússia deve questionar até quando conseguirá manter esse ritmo em Huliaipole, antes que a Ucrânia adote defesas como nas outras 3 áreas citadas. Vamos aos números interessantes. Como o avanço russo se compara a outras guerras e batalhas do último século? Como mencionamos anteriormente, as ofensivas russas em andamento, exceto na região de Huliaipole, estão alcançando uma taxa de avanço de apenas 15 a 70 metros por dia, dependendo do setor. Isso é pior do que a taxa observada durante a desgastante e terrível Batalha do Somme, que pelo menos viu as tropas combinadas do Reino Unido e da França avançarem 80 metros, ou cerca de 260 pés por dia. Essa batalha foi uma das mais sangrentas de toda a Primeira Guerra Mundial, a ponto de o Reino Unido sofrer 57 mil baixas em um único dia, em 1º de julho de 1916. A situação da Rússia ainda não chegou a esse extremo, mas seu avanço lento já é oficialmente pior do que em batalhas marcadas por guerra de trincheiras e alta mortalidade ao cruzar a terra de ninguém. A Rússia avançou mais rápido após o cerco de Leningrado na Segunda Guerra Mundial, com média diária de cerca de 1 km, ou 0,62 milhas, segundo o CSIS. Na Batalha da Galícia durante a Primeira Guerra Mundial, a Rússia conseguiu atingir uma taxa de avanço de 1,58 km, ou pouco menos de 1 milha por dia. Novamente, essas foram batalhas exaustivas, com taxas enormes de baixas, e a Rússia está avançando muito mais devagar do que as tropas em qualquer uma delas. Mas aqui está o detalhe. Mais um vexame para Putin. Quando a Ucrânia contra-invadiu o Oblast russo de Kursk, seus soldados avançaram 1,25 quilômetros, ou cerca de 0,77 milhas por dia. Isso é mais rápido que qualquer avanço russo nas principais frentes na Ucrânia, exceto nos primeiros dias da invasão, quando conquistou grandes áreas em Kharkiv, Luhansk, Donetsk e outras regiões. Desde então, a Rússia avança lentamente ao seu objetivo. Uma tartaruga militar gigante é tão inútil quanto os tanques homônimos, cheio de defesas em uma tentativa desesperada de protegê-los dos drones da Ucrânia. Esses tanques tartaruga raramente chegam a algum lugar, assim como as forças em avanço da Rússia. Ampliando a visão, o CSIS relata que a Rússia conseguiu tomar completamente cerca de 75 mil quilômetros quadrados, ou aproximadamente 28.950 milhas quadradas da Ucrânia, desde que Putin iniciou sua invasão sangrenta em fevereiro de 2022. Em termos de ocupação e controle, o número é um pouco maior, 120 mil quilômetros quadrados, ou pouco mais de 46.300 milhas quadradas, o que representa cerca de 20% da Ucrânia. Esse território abrange a Península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, e pequenas partes da região de Donbass, ocupadas nesse período. O que parece ser um número impressionante à primeira vista se torna menos impressionante quando você leva em consideração a quantidade total de território que a Rússia capturou nos últimos 2 anos. Em 2024, a Rússia ocupou apenas 3.604 km², ou 1.391 milhas quadradas da Ucrânia. Em 2025, o número foi maior, chegando a 4.831 km², ou 1.865 milhas quadradas. Mas foi isso que a Rússia obteve após uma grande ofensiva de verão que deveria encerrar uma guerra sem previsão de fim. Afirmamos antes no vídeo que estamos vendo como é um colapso militar. Esses ganhos patéticos, diante do tamanho e suposta força do exército russo, mostram que as forças de Putin são incapazes de conquistar avanços reais. E aqueles que eles estão conseguindo, por mais insignificantes que sejam, têm um preço que a Rússia não pode suportar por muito mais tempo. Esse preço, por si só, muda tudo para Putin. Mas antes de chegarmos a isso, você está assistindo ao The Military Show, e agora é o momento perfeito para se inscrever e garantir que você não perca vídeos como este no futuro. O avanço lento da Rússia seria justificável se Putin ordenasse recuo e atacasse a Ucrânia apenas quando surgissem oportunidades. Assim, a Rússia ainda seria uma tartaruga, mas como na fábula, devagar e sempre vence a corrida. Essa é a teoria. Mas você já sabe o que diremos. A estratégia da Rússia na Ucrânia não é ponderada nem cuidadosa. A Rússia perdeu soldados em um ritmo inimaginável quando Putin iniciou a invasão.
O CSIS estima que a Rússia perdeu 1,2 milhão de soldados por morte, ferimentos, captura ou simplesmente desaparecimento desde fevereiro de 2022. Isso está alinhado com as estimativas do Ministério das Finanças da Ucrânia, que aponta cerca de 1,236 milhão de soldados russos. 2025 foi um ano particularmente prejudicial para a Rússia, já que o CSIS relata que ela perdeu 415 mil soldados, criando uma taxa mensal de baixas de 35 mil. A situação pode piorar para a Rússia após o relato do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no fim do ano. Zelensky disse que a Ucrânia conseguiu 35 mil eliminações não baixas das forças russas em dezembro de 2025. Se somarmos outras baixas, a taxa mensal será bem maior que a estimada pelo CSIS e pode levar as perdas russas a mais de 500 mil em 2026, caso a Ucrânia mantenha sua defesa. Bem, deixemos o CSIS contextualizar isso. Nenhuma grande potência sofreu números de baixas ou mortes sequer próximos a esses em qualquer guerra desde a Segunda Guerra Mundial, proclama o CSIS, acrescentando, por exemplo, que os números de baixas e mortes dos Estados Unidos em campo de batalha são significativamente menores, com os Estados Unidos sofrendo 54.487 mortes em combate durante a Guerra da Coreia, 47.434 mortes durante a Guerra do Vietnã, 149 mortes durante a Guerra do Golfo de 1990 a 1991, 2.465 mortes no Afeganistão durante a Operação Liberdade Duradoura e a Operação Sentinela da Liberdade, e 4.432 mortes no Iraque durante a Operação Liberdade Iraquiana. Desconsiderando o sucesso ou não dessas campanhas, a Rússia está chegando a um ponto em que pode, de forma plausível, perder a cada mês o mesmo número de soldados que os Estados Unidos perderam durante toda a Guerra da Coreia. O histórico de Putin na Ucrânia não se compara bem às conquistas militares russas desde a Segunda Guerra Mundial. Atualmente, as estimativas do CSIS para as fatalidades russas no campo de batalha, entre 275 mil e 325 mil, são 11 vezes maiores do que as registradas durante as duas guerras da Chechênia, que ocorreram nas décadas de 90 e 2000. É 17 vezes maior que o registrado pela antiga União Soviética no Afeganistão nos anos 80. É quase como se Putin estivesse tentando bater algum tipo de recorde. E o prêmio por avanços mais lentos ao maior custo possível vai para a Rússia. Para piorar para a Rússia, ela não causa tantas baixas quanto a Ucrânia às forças de Putin. Isso parece óbvio, pois um avanço lento indica que a Rússia não elimina muitos soldados ucranianos. Mesmo assim, as proporções são interessantes de analisar. De acordo com o CSIS, a Ucrânia provavelmente sofreu entre 500 mil e 600 mil baixas desde fevereiro de 2022, o que é menos da metade do número de baixas da Rússia. Esses números nos dão uma proporção que fica entre 2:1 e 2,5:1 de baixas russas, em comparação com as baixas ucranianas. Já mostramos várias estatísticas neste vídeo. Agora, vamos analisar o que isso representa para a Rússia em 2026 e para o futuro da guerra na Ucrânia. A primeira coisa que estamos vendo é o impacto da estratégia de atrito da Rússia em ação. A Rússia sempre usou sua vantagem numérica em todas as guerras das quais participou. Putin só segue o antigo manual soviético de usar soldados como bucha de canhão até resolver o problema. Soldados, mísseis, drones, artilharia, bombas planadoras, tanques e tudo mais que a Rússia usa na Ucrânia visam enfraquecer aos poucos as defesas ucranianas. Ou seja, o avanço da Rússia nunca seria rápido. Deveríamos ter visto a Rússia sendo contida pelas fortificações ucranianas, com atrasos compensados por avanços rápidos quando as forças russas rompiam as linhas. Claro, não vimos isso acontecer. Como observa o Kiev Post, a defesa da Ucrânia é tão forte que as poucas adaptações táticas da Rússia em sua estratégia de desgaste não trouxeram os avanços que Putin precisa. A linha de frente da Ucrânia não está desmoronando. Pelo contrário, cada ciclo de envio de soldados e equipamentos russos para o moedor de carne só significa que a linha de frente russa está se autodestruindo. Isso é visto nas grandes perdas de equipamentos militares russos e no sangue derramado pela guerra de Putin. O Ministério das Finanças da Ucrânia disse que a estratégia da Rússia teve um custo para ela. Mais de 11.600 tanques, mais de 23.950 veículos blindados, cerca de 36.730 unidades de artilharia, bem mais de 118 mil drones e muitos milhares de outras peças de equipamento. A lógica indica que essas perdas são insustentáveis, principalmente se a Rússia quiser avançar.
Os ataques estão ficando mais fracos porque os blindados da Rússia estão desaparecendo e seus veteranos estão morrendo, sendo substituídos apenas por novos recrutas que morrem muito mais rápido. Esses não são os únicos custos para a Rússia. Voltaremos ao segundo tipo de custo em breve. Antes disso, vamos voltar a algo que mencionamos anteriormente no vídeo. Dissemos que havia um motivo para a Rússia afirmar ter capturado assentamentos, mesmo com batalhas ainda ocorrendo. E esse motivo é que a Rússia está tentando se posicionar como o país que tem todo o ímpeto na guerra. Um país que detém todas as cartas consegue acordos melhores nas negociações de paz entre Ucrânia e Rússia, em andamento há cerca de um ano. A nova voz da Ucrânia destacou isso ao relatar a falsa alegação russa de capturar Kupiansk. Ela citou um relatório do Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, que afirmou que o Kremlin tenta criar uma realidade alternativa para pressionar os Estados Unidos a favorecer a Rússia nas negociações de paz. Mais uma vez, é uma lógica simples. Se a Rússia conseguir convencer as pessoas certas de que cidade após cidade está caindo diante de seu poder, ela também pode convencer essas pessoas a pressionar a Ucrânia a ceder territórios ocupados para acabar com a guerra. Os dados do CSIS neste vídeo desmascaram a cortina de fumaça criada pela Rússia. Se você pensa que isso impedirá a Rússia de espalhar mentiras, está enganado. Putin nunca deixou a verdade impedir seus objetivos. Por isso, a Rússia segue fazendo alegações sem comprovação. Em 27 de janeiro, Valery Gerasimov, chefe do Estado-Maior-Geral da Rússia, afirmou que a Rússia capturou Kupiansk, em Kharkiv. Isso não ocorreu. Segundo a nova voz da Ucrânia, as forças da Rússia ainda estão a pelo menos 10 quilômetros, ou cerca de 6,2 milhas desse assentamento. O general também afirmou no mesmo dia que as forças russas avançam em quase todas as direções. Gerasimov afirmou que a Rússia conquistou 17 assentamentos ucranianos e cerca de 500 quilômetros quadrados, aproximadamente 193 milhas, de território desde 1º de janeiro. Novamente, isso não aconteceu. O ISW afirma que os ganhos reais da Rússia são um pouco mais da metade do que Gerasimov declarou, chegando a 265,45 km², ou pouco mais de 102 milhas quadradas no período em questão. Isso é mentira atrás de mentira atrás de mentira, e tudo foi desmascarado pelo CSIS e suas revelações. Não surpreende que o Kremlin espalhe essas histórias falsas. Já dissemos que a Rússia paga um preço além do sangue e do equipamento militar. Dinheiro, de forma direta, também é uma questão enorme, já que a cada dia que passa, com a Rússia fazendo ganhos quase inexistentes, isso causa um impacto enorme na economia do país. O CSIS destaca os pontos negativos. Em 2025, o setor de manufatura da Rússia sofreu 7 meses consecutivos de contração. Os níveis de produção do país foram ainda piores, com 10 meses consecutivos de contração em um total de 12. A inflação segue alta na Rússia, acompanhada por menor demanda do consumidor, o que gera novas quedas na manufatura. O crescimento econômico que a Rússia aparentava ter no início da guerra desacelerou drasticamente. Em 2025, o Produto Interno Bruto Real da Rússia, ou PIB, foi de 0,6%, após um ano em que houve um crescimento de 4,3%. Para 2026, o Fundo Monetário Internacional projetou um crescimento de 0,8% para a Rússia, percentual revisado para baixo em relação ao 1% previsto anteriormente. Some a tudo isso os problemas de capital decorrentes da queda nas receitas do petróleo, da falta de investimento estrangeiro e de empréstimos mínimos nos mercados internacionais. E a escolha míope de Putin de destinar metade do orçamento russo ao setor militar. Isso cria um barril de pólvora sobre vários outros prestes a explodir. Então o que resta para a Rússia? Armas nucleares e um grande exército. É basicamente isso. Já que está ficando sem dinheiro, não tem inovação. E seu grande exército está cada vez mais carente de pessoas com conhecimento real ou habilidades de combate, porque essas pessoas foram mortas. A Rússia é uma potência em declínio. Seus avanços pífios na Ucrânia revelaram o que Putin vem tentando esconder há anos, deixando o presidente russo se perguntar: se não tivesse invadido a Ucrânia, ainda poderia fingir que a Rússia é um dos países mais fortes? Agora é tarde para responder, restando a Putin apenas um futuro com os mesmos ganhos pequenos e grandes perdas que vemos desde 2024. A Ucrânia reverteu o modo russo de guerra, e o desgaste agora favorece os ucranianos. A última esperança de Putin é fazer os aliados ocidentais da Ucrânia desistirem antes que seu exército desapareça. No auge da União Soviética, a Rússia era uma das nações mais poderosas do mundo. Incontáveis milhares de equipamentos foram construídos para uma guerra com os Estados Unidos que nunca ocorreu.
Os belicistas soviéticos do passado não imaginavam que seus descendentes ainda usariam equipamentos feitos por eles décadas após o prazo de validade. Mas é isso que a Rússia faz e paga o preço. Foi forçada a usar blindados soviéticos enferrujados porque suas reservas estão acabando. Por quê? A Ucrânia destruiu todo o resto. Isso é ainda mais claro nos tanques e blindados de combate russos. Em 24 de janeiro, David Axe, escrevendo para a Euromaidan Press, fez a notável afirmação de que a Rússia conseguiu repor todas as unidades de veículos blindados perdidas uma vez. Mas esses substitutos vieram das reservas enferrujadas que a Rússia tinha desde a era soviética. Agora essas reservas acabaram. Foram consumidas, assim como grande parte dos blindados que a Rússia enviou para a Ucrânia. Com blindados mais fracos na linha de frente, em breve a Rússia terá apenas o ar sobre o asfalto de seus depósitos, como opção para substituir os blindados que a Ucrânia destruiu. Tudo parecia começar bem para a Rússia. Quando Putin iniciou a chamada Operação Militar Especial, a Rússia tinha superioridade numérica em tudo. Na linha de veículos de combate de infantaria, ou IFV, e de transporte blindado de pessoal, ou APC, a Rússia entrou na Ucrânia com 13.842 desses tipos de veículos combinados. Isso deveria ter sido mais do que suficiente para a Rússia atropelar a Ucrânia, especialmente se a suposição do Kremlin de que a Ucrânia responderia à invasão russa com uma estratégia que favorecesse o estilo de guerra de atrito da Rússia se confirmasse. Essa suposição foi um erro. A Ucrânia adotou uma estratégia assimétrica que dificulta o uso de blindados pela Rússia, como será explicado mais adiante no vídeo. Nos primeiros anos da guerra, Putin seguia firme na estratégia russa: enviar muitos tanques, IFVs e APCs até que as defesas da Ucrânia cedessem. Agora, o estoque de blindados da Rússia foi quase destruído e o país não consegue mais enviar substitutos para o que a Ucrânia destruir. Os números são péssimos para a Rússia, mesmo considerando só as perdas confirmadas de tanques e blindados. Esses números vêm do Oryx, que mantém um rastreador em tempo real das perdas militares da Rússia e só contabiliza as armas que a Rússia perde e que podem ser comprovadas por meio de fotos ou vídeos disponíveis para as comunidades de inteligência de fonte aberta. Mesmo com essa limitação autoimposta, Oryx registra que a Rússia perdeu 4.308 de seus tanques, junto com 8.735 de seus veículos blindados e veículos de combate de infantaria. Quase 9.000 veículos blindados e de combate de infantaria perdidos equivalem a cerca de 2/3 da frota que a Rússia enviou à Ucrânia na invasão inicial de Putin. Essas são só as perdas confirmadas. Só os números do Oryx já seriam suficientes para fazer Putin chorar. Segundo a Ucrânia, a Rússia perdeu ainda mais tanques e veículos, sugerindo que já teria gasto boa parte de seus estoques de blindados, tema que vamos tratar agora. O Ministério das Finanças da Ucrânia diz que as perdas de tanques da Rússia chegam a 11.605 até 25 de janeiro. Quanto aos veículos blindados de todos os tipos, o Ministério diz que a Rússia perdeu 23.950 deles. São números enormes, independentemente da fonte. Mesmo que os números reais estejam em algum lugar entre esses dois conjuntos de dados, nada realmente muda para a Rússia. A realidade que Putin agora precisa enfrentar é que os estoques de blindados já enferrujados e da era soviética que ele vinha enviando para a Ucrânia se esgotaram, e os números da produção russa não estão nem perto de ser altos o suficiente para compensar essa deficiência. O analista militar tcheco Jakub Janovski observou em uma postagem que a frota de VIF e APC da Rússia agora está em muitos aspectos semelhante ou um pouco maior do que a que os militares russos tinham no início da invasão de 2022. Apesar de parecer uma boa notícia, isso só ocorre na Rússia, porque ela já esgotou suas reservas para manter altos os números de VIF e APC. As perdas anuais confirmadas agora estão em torno de 2.400, segundo o Euromaidan Press, e a produção gira em torno de 900 IFVs e APCs por ano. Isso gera uma lacuna de 1.500 veículos, e de novo, são dados do Oryx, não da Ucrânia, que a Rússia tenta suprir com blindados soviéticos que não possui mais. X detalha ainda mais os números. Ele diz que a Rússia está atualmente construindo seus novos IFVs BMP-3 sobre lagartas e seus APCs BTR-82 sobre rodas a uma taxa de cerca de 400 a 500 unidades de cada por ano. No melhor cenário, isso garante à Rússia cerca de 1.000 novos IFVs e APCs por ano, provavelmente mais próximo de 900. Quanto ao que a guerra na Ucrânia custou à Rússia em relação a esses veículos, a Rússia confirmou a perda de 300 deles. 3.600 dos seus BMP-1 e BMP-2 IFVs das décadas de 1960 e 1970, 2.150 dos MTLB APCs sobre lagartas do país, também da década de 70, foram destruídos.
Os veículos mais modernos da Rússia também não estão se saindo melhor. A Ucrânia já destruiu 1.900 dos BTR-82 que acabamos de mencionar, junto com 890 dos BMP-3 russos. Nem mesmo o veículo blindado aerotransportado chamado BMD está seguro, já que a Ucrânia causou perdas confirmadas de 700 unidades ao exército russo. A situação piora para a Rússia ao analisarmos seus estoques restantes. A palavra-chave aqui é utilizável. De acordo com o Axe, os estoques russos de BMP-1 e BMP-2 utilizáveis da era soviética estavam em torno de 4.900 em 2022. Agora, restam 1.110 unidades desses veículos em armazenamento. Os números para os MTLBs são igualmente ruins, já que a Rússia passou de 3.600 desses veículos para 530. Não restam mais BTR-82 em armazenamento, de um total anterior de 1.400. O que significa que todos os BTR-82 que entram na Ucrânia agora saem direto de uma linha de produção que não está conseguindo acompanhar a demanda. A Rússia também só tem 120 dos 460 BMDs, com os quais iniciou a invasão da Ucrânia. Agora, há um motivo pelo qual destacamos a palavra utilizável anteriormente. É verdade que a Rússia realmente tem milhares de outros VCIs e VBTPs em armazenamento, além desses números mencionados. No entanto, a grande maioria dessas carcaças de veículos soviéticos apodrecendo que ela possui está em um estado tão terrível de deterioração que o melhor que a Rússia pode fazer é usá-las como fonte de peças para substituir o número cada vez menor de veículos que ainda podem ser utilizáveis. Esses estoques apodrecidos não podem ser consertados, pelo menos não a um custo razoável. É melhor investir o dinheiro que seria gasto no conserto desses veículos inúteis na construção de novos veículos. Já vimos as limitações da Rússia nesse aspecto. Aqui está o que tudo isso significa. Agora, a Rússia tem 1.800 VBCIs e VBTPs utilizáveis em estoque, e é provável que muitos deles precisem de algum tipo de reparo. Também fabrica cerca de 900 veículos por ano. Lembre-se, esses 1.800 veículos são um recurso finito. Quando terminarem, não haverá mais. A Rússia perdeu entre 2.200 e 55.980 veículos blindados a cada ano, desde o início da guerra na Ucrânia, dependendo se você usa os números do Oryx ou do Ministério das Finanças da Ucrânia. Não é preciso ser gênio em matemática para ver que isso não faz sentido. Mesmo usando todo o seu estoque, a Rússia só tem blindados e veículos de combate de infantaria para cerca de mais um ano antes de não conseguir repor as perdas. É nesse momento que o número desses tipos de veículos na Ucrânia vai realmente começar a diminuir, o que vai impactar o quanto de território a Rússia consegue conquistar na Ucrânia. Mas vamos voltar a isso em breve. Primeiro, todos esses problemas que estamos vendo com os veículos de combate de infantaria e blindados da Rússia também estão presentes nos estoques de tanques dela. Já mostramos antes os números do Oryx e do Ministério das Finanças sobre perdas de tanques russos. 4.308 confirmados pelo Oryx e 11.605 reivindicados pela Ucrânia. Em outubro de 2025, o New Voice of Ukraine relatou que a Rússia esgotou seus tanques disponíveis, mas ainda possuía 3.000 cascos que poderiam ser restaurados. Mesmo assim, é um número baixo, especialmente se a Ucrânia estiver certa sobre as perdas russas de tanques. Novamente, isso representa cerca de um ano de suprimento do que provavelmente são tanques soviéticos antigos, que são presas fáceis para os drones da Ucrânia. E de acordo com o Axe, o número de tanques utilizáveis em estoque pode, na verdade, ser de apenas 1.030. No quesito produção, a Defense Express disse em novembro que a Rússia está fabricando cerca de 250 dos seus modernos T-90M por ano, junto com 150 T-80 BVM, o que está longe de ser suficiente para compensar todas as suas perdas. A força de blindados da Rússia está desmoronando em todos os lados. Em cerca de um ano, não vai sobrar nada nos estoques deles, o que significa que terão que depender de instalações de produção que nem de longe conseguem acompanhar a escala gigantesca de perdas de veículos de combate de infantaria, veículos de transporte de tropas e tanques que a Rússia está sofrendo na Ucrânia. E é exatamente esse tipo de coisa que cobrimos no The Military Show. Também temos muito mais de onde vieram essas estatísticas pouco divulgadas. Se está gostando do The Military Show e quer ver mais, inscreva-se. Há pouco mencionamos algo que abordaremos mais tarde no vídeo. Ou seja, mesmo que a Rússia conseguisse, de alguma forma mágica, reabastecer seus estoques esgotados de blindados da era soviética ou aumentar sua produção para vários milhares por ano, isso provavelmente não faria tanta diferença no avanço. O motivo para isso é muito simples. Ter veículos blindados de infantaria, veículos de transporte de tropas e tanques não significa muita coisa quando as táticas de guerra assimétrica da Ucrânia estão tornando quase impossível para a Rússia usá-los como pretendido.
Axe destaca em artigo na Euromaidan Press. Ter veículos no papel não garante que a Rússia possa usá-los. Minas, drones e artilharia ucraniana tornam avanços mecanizados quase suicidas. Ele tem razão. Soldados russos desconfiam cada vez mais dos blindados fornecidos pelo Kremlin, se é que recebem algum desses blindados. A United 24 Media destacou esse ponto em um artigo de junho, onde afirmou que muitos dos veículos blindados da Rússia priorizam o poder de fogo em vez da proteção dos soldados que estão dentro deles. Ela cita como exemplo o veículo de combate de infantaria BMP-3, que discutimos anteriormente. Esse VCI possui um canhão principal de 100 mm e uma metralhadora principal de 30 mm, ambos podendo ser armas formidáveis, se os soldados russos que dirigem o veículo conseguirem se aproximar das tropas ucranianas. Mas muitas vezes isso não acontece. A blindagem é fina demais para resistir às explosões das minas ucranianas, e principalmente dos drones FPV. O mesmo ocorre com outros blindados russos. O BMP-2 possui blindagem lateral e traseira vulnerável a metralhadoras pesadas e frontal de só 16 mm. Isso é menos de 1 polegada, e o tamanho importa quando um drone kamikaze se aproxima. O BTR-8 é ainda pior, pois sua blindagem lateral tem apenas 7 mm de espessura e pode ser perfurada por uma metralhadora pesada a uma distância de 500 metros, ou cerca de 1.640 pés. Imagine ser um soldado russo. Seu comandante ordena que você e colegas entrem nesses veículos para atacar uma posição ucraniana. Mas você está longe dessa posição e sabe que há uma grande zona mortal com minas, drones e possivelmente unidades ucranianas em emboscadas em pontos estratégicos. Você arriscaria atravessar uma zona mortal em um veículo blindado facilmente destruído por algo mais forte que um rifle comum? Claro que não. Você deve preferir ir a pé, mas logo verá porque isso também não funciona. Já falamos dos danos dos drones FPV da Ucrânia, que viraram o principal obstáculo para a Rússia usar seus poucos blindados e tanques restantes de forma significativa. Bastam alguns incidentes recentes para ilustrar. No dia 25 de janeiro, a UKR Informed informou que as forças de sistemas não tripulados da Ucrânia destruíram 2 tanques e 29 veículos em apenas 24 horas. Na mesma data, a Defense Express divulgou um vídeo de drones FPV ucranianos atacando repetidamente um tanque tartaruga russo, até destruí-lo. Esses não são tanques especiais. Tanques tartaruga são a resposta da Rússia ao fato de que a maioria de seus tanques é da era soviética. Os T-62 e os T-72 passam por modificações improvisadas, geralmente com blindagem soldada, ficando mais pesados e difíceis de dirigir em troca de proteção mínima contra drones, o que raramente funciona. A Ucrânia só precisa de mais alguns drones FPV para destruir um desses tanques. O desespero virou a única defesa da Rússia, como mostram as alternativas de blindagem usadas na Ucrânia. Como o Axe aponta, no ano passado, os regimentos russos praticamente deixaram seus blindados parados a maior parte do tempo e passaram a atacar a pé, de motocicleta ou até mesmo a cavalo. Transportes leves e pequenos têm mais chance de escapar da vigilância aérea. Claro, uma chance maior de evasão não significa uma chance de 100%, muito longe disso. As cavalgadas russas tentam invocar ancestrais medievais, mas isso pouco importa quando drones ucranianos os encontram e avançam. A Rússia está tentando esconder essa tática particularmente desesperada atrás de uma máscara de bravata e reverência pelos bravos soldados que estão morrendo em seus cavalos e que certamente não estão apavorados a ponto de ficarem felizes por estarem usando calças marrons. Em 7 de janeiro, a Forbes informou que a mídia russa tentou elogiar a suposta criatividade dos soldados que atacavam as defesas da Ucrânia a cavalo. Essa é uma forma de criar uma versão alternativa da história real, que é a de que os blindados russos são tão inúteis que os soldados teriam mais chance indo à batalha a cavalo. O frequente fracasso dessas cargas de cavalaria pode não importar para Putin. Ele e o Kremlin podem até gostar disso. Pelo menos um soldado morto a cavalo não desperdiçou um dos veículos blindados que a Rússia não pode mais perder. Cavalos dificilmente são uma alternativa viável à blindagem. Isso nos leva a outro grande problema da Rússia já citado. Avanços contra as defesas ucranianas não ocorrem sem os blindados e tanques que o país já gastou. Por avanços reais, queremos dizer qualquer progresso mais rápido que o de uma lesma, e sem a perda de dezenas de milhares de soldados russos. Há que se acerta ao dizer que veículos blindados ainda são o melhor meio para explorar rapidamente as brechas nas defesas inimigas. Como a Rússia não pode usá-los como planejado, o Kremlin não consegue romper as linhas inimigas sem um colapso total das defesas da Ucrânia.
A Rússia passou a atacar as defesas ucranianas com pequenas unidades de infantaria, incluindo muitos soldados avançando a pé, para ganhos mínimos de cerca de 1 km por vez. Se houver algum ganho, o resultado previsível é que a Rússia perde soldados rapidamente. O Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, destacou isso em sua avaliação de 31 de dezembro sobre a campanha russa na Ucrânia. De acordo com o ISW, a Rússia conseguiu capturar apenas 5.304 km², ou cerca de 3.295 milhas quadradas de território em 2025. E mesmo esse número é enganoso, já que 473 km², ou cerca de 293 milhas quadradas, correspondem a território que a Rússia retomou da Ucrânia em Kursk, e não a território que capturou na própria Ucrânia. Em troca desse território, a Rússia sofreu 416,507 baixas. Isso representa 78 baixas por quilômetro quadrado conquistado na Ucrânia e Kursk, e aí está o verdadeiro problema para o Kremlin. A Rússia substituiu a perda de blindados pela de soldados. Ambos são recursos finitos. No relatório de 30 de dezembro, a média zona destaca que 2025 foi ainda pior para a Rússia do que aparenta. A Rússia diz ter um exército em ascensão e que logo superará a Ucrânia. Mas seu exército é formado por voluntários mais velhos, enviados à guerra como bucha de canhão para as defesas ucranianas. A Rússia adotou oficialmente a estratégia de poupar veículos e sacrificar homens, segundo a média zona, reforçando que seus estoques estão tão baixos quanto afirma a Axios. Quanto à afirmação sobre os homens envelhecidos, os dados da média zona, que cobrem apenas as perdas russas confirmadas por meio de obituários e relatórios oficiais de baixas, sugerem que a idade média das baixas russas está se aproximando dos 50 anos. Com a faixa etária mais frequente de mortes registradas em 2025, sendo entre 46 e 52 anos. Putin não tem sucesso ao enviar homens de meia idade para tarefas que tanques e blindados não cumprem. A Rússia pelo menos reconheceu esse fato. Segundo a Forbes, a Rússia tem experimentado novas táticas com tanques que acredita terem mais chances de sucesso do que as táticas usadas anteriormente. A Rússia agora une 2 tanques a uma frota reduzida de drones. Os drones voam ao redor, coordenando o fogo e proporcionando aos tanques uma maior consciência espacial, enquanto os tanques trocam de posição continuamente para poderem disparar sem se tornarem alvos estáticos. A Rússia ainda não conseguiu lidar com o fato de que operadores de drones ucranianos atuam fora do alcance dos tanques, permitindo que drones FPV ataquem e destruam tanques antes de chegarem às defesas ucranianas. Sem comida, combustível ou munição, os operadores dos tanques ficam praticamente impossibilitados de agir. Ainda assim, a Rússia está tentando se adaptar. Só parece ser um caso de pouco e tarde demais. E isso não resolve nada em relação aos muitos VBCIs e VBTPs perdidos. A Rússia está aumentando a pressão sobre sua já sobrecarregada logística, segundo a Forbes, o que pode significar que essa nova estratégia não tem chance de sucesso. Apesar desses problemas serem péssimas notícias para a Rússia enquanto tenta avançar na Ucrânia sem perder o resto de seus blindados, há também preocupações futuras. A Rússia quer construir um exército forte o suficiente para enfrentar a OTAN, e isso não vai acontecer enquanto estiver lidando com tantas perdas. O medo está se infiltrando no Kremlin, pois eles sabem que há um país europeu em particular que pode arruinar os planos futuros de Putin. This is the story of Ukraine's scaled-down kill zone strategy and how it's breaking Russia's front line from within. Let's jump straight in, starting with a single number that directly showcases Ukraine's massive success, 1.45%. That's how much Ukrainian territory has been captured between 2023 and 2025. At the same time, Russia has been estimated to have suffered around 1.2 million casualties, including deaths and severe injuries. The equipment losses are equally as catastrophic, with over 16,100 armoured vehicles. And the country's financial toll has resulted in Russian President Vladimir Putin announcing that it would need to cut military spending for 2026, the first time in 10 years, all in the middle of an active military conflict. Think about that for a moment. Russia has basically ruined itself, and all it got was less than 2% of Ukraine's territory. In 2023, Russian forces managed to capture a meager 188 square miles. The year 2024 saw better results, with about 1,500 square miles seized, but that still amounts to less than 1% of Ukraine's total territory. By 2025, Russia's advances had slowed to a crawl,
sometimes averaging just 150 to 400 feet per day in key sectors like Kupiansk and Pokrovsk. To put this in perspective, that's slower than the Allied advance during the Battle of the Somme in World War I, which was one of history's most infamous examples of attritional grinding. And at the heart of Russia's inability to break through lies Ukraine's revolutionary kill zone strategy, a defensive concept that's fundamentally transformed how modern war is fought. But to understand why this strategy is so devastating, we need to look at how it differs from every major war of the 20th century. During World War I, trenches dominated the battlefield. Soldiers dug in, artillery pounded positions for days, and then infantry went over the top into no man's land, hoping to overwhelm enemy positions through sheer numbers. The kill zone was defined by machine gun range, which was maybe a few hundred yards of open ground where attackers were vulnerable. If you made it across that deadly space, you had a chance. World War II brought mobility back to warfare. Blitzkrieg tactics used combined arms, including early tanks, aircraft, and mechanized infantry to punch through defensive lines and exploit breakthroughs. The kill zone became more dynamic, but it was still measured in miles, up to a few of them. Air superiority mattered, but close air support required dedicated aircraft missions and forward air controllers. Even during the Cold War, when NATO and the Warsaw Pact faced off across Central Europe, defensive planning centered on layered positions. Both sides made concrete bunkers, tank obstacles, and minefields, all designed to channel enemy armor into predetermined kill zones where anti-tank weapons can engage them. These were static, carefully planned defensive belts. Ukraine's kill zone strategy went in a completely different direction. Today's kill zone isn't a fixed line on a map or a few hundred meters of open ground. It's a 15 to 25 mile deep zone of constant, omnipresent death that can strike anywhere, anytime, with almost perfect precision. And it's all thanks to the most disruptive military technology since the machine gun: drones. Think about the economics of aerial warfare in the 20th century. During World War II, launching a bombing raid required building massive bombers costing millions of dollars, training crews for months, organizing complex missions with dozens or hundreds of aircraft, and accepting that many wouldn't return. A single strategic bombing mission might involve thousands of personnel and tens of millions in equipment. Fast forward to today, a Ukrainian soldier sitting in a concealed dugout can launch a $400 FPV drone, guide it 15 miles across the battlefield, and destroy a Russian tank worth $3 million. The entire process takes minutes. But more importantly, the operation has minimal staffing requirements. You don't need a flight crew, a massive logistics operation, or an elaborate mission plan to pull it all off. All it takes is one drone and a better than average drone operator with up-to-date battlefield intel and fast reflexes. The ubiquity of these drones has made traditional trench warfare tactics completely obsolete. The late 20th century Soviet doctrine, which both Russia and Ukraine inherited, emphasized concentration of forces in large, heavily fortified strongpoints. The thinking was simple: mass your troops and equipment in well-defended positions, and you can hold out against artillery and armor assaults. But drones changed everything. By 2023, those concentrated positions became death traps. Wide trenches that once protected soldiers from artillery have now become easy targets for FPV drones. Large platoon-sized dugouts that seemed impregnable became mass graves when a single grenade-carrying drone could strike them with near-perfect accuracy. And the zone has actually expanded. Remember that 15 to 25 mile zone from earlier? Well, the International Center for Defense and Security noted that the kill zone started at around 3 to 5 miles out and then slowly grew as technology and equipment improved. More importantly for Ukraine, it recognized this shift faster than Russia and completely redesigned its defensive strategy. Instead of predetermined fortifications and static defensive lines like the French Maginot Line or Germany's Atlantic Wall, Ukraine built a shifting, adaptive front line that maximizes the lethality of drone warfare while minimizing vulnerability. Here's how it works in practice. Ukraine's new fortification system spans over 1,200 miles across Donetsk, Kharkiv,
and Dnipropetrovsk regions. But calling it a line is misleading. It's more accurate to think of it as a layered network of kill zones. The first layer consists of anti-tank and anti-personnel mines, networks of thin metal wires called plutanka that slow infantry movement, and anti-tank ditches with barbed wire at the bottom to prevent soldiers from using them for cover. Then come the Dragon's Teeth, which are concrete tetrahedra connected by thick metal cables and wrapped in multiple rows of barbed wire. All of these obstacles are designed not to stop Russian forces, but to slow them down and channel them into predetermined corridors. And that's where the real killing begins. Behind these obstacles, Ukraine has deployed a dense network of micro-fortifications. These are small, camouflaged positions that house drone operators in groups of just a few soldiers. They're also dispersed, often housing just one soldier to serve as the lookout or operator. But each is equipped with multiple types of drones that can cover ranges of up to 15 miles. This dispersion is critical. In traditional warfare, finding and destroying a command post or artillery position could cripple an entire sector. But when your defensive network consists of hundreds of small, independent cells, each capable of calling in strikes across vast distances, there's no single point of failure. Russia can destroy one position in one day, two positions the next, maybe a dozen positions over the course of a week. It ultimately doesn't matter. As the network adapts, other cells take over, and the kill zone remains lethal. The ability to monitor this shifting front line comes from Ukraine's sophisticated drone reconnaissance network. Unlike 20th century warfare, where intelligence gathering required high-altitude aircraft or satellites, Ukrainian forces can maintain constant surveillance using cheap commercial drones. As one Ukrainian operator explained, fiber optic drones can film from half a meter above the ground, making it far easier to spot targets than the 300 to 600 meter altitude required for fixed-wing systems. This constant surveillance enables Ukraine's most revolutionary tactical shift, hit-and-run mobile warfare supported by ground robots. This is where Ukraine has truly leapfrogged traditional military thinking and potentially every other military in the world. By the end of 2025, Ukraine is poised to deploy 15,000 unmanned ground vehicles. Think about what that means. These aren't just remote-controlled toys. They're sophisticated robotic platforms that can carry up to 660 pounds of ammunition or supplies, evacuate wounded soldiers under fire, plant mines, deliver explosive payloads to fortified positions, or even mount machine guns for suppressive fire. The impact on Ukrainian tactics has been profound. In December 2024, Ukrainian forces conducted the world's first fully unmanned assault on Russian positions using only ground robots and FPV drones, with no human infantry involved in the direct assault. By July 2025, Ukrainian forces captured Russian troops without deploying any infantry whatsoever, relying entirely on drones and ground-based robotic systems. This creates an artificial presence on the battlefield without risking actual human troops. Instead of sending soldiers into the kill zone to hold positions or conduct assaults, Ukraine can deploy robots that move supplies, screen areas for threats, and engage targets while human operators remain safely in concealed positions kilometers away. When Russia destroys one of these robots, Ukraine loses equipment, not lives. The mathematics of attrition shifts dramatically in Ukraine's favor. But here's what makes Ukraine's strategy truly genius: the speed of innovation. In modern warfare, technological advantage is measured not in years or even months, but in weeks. Russia introduced fiber optic drones in the spring of 2024, and they immediately made headlines as the next unbeatable weapon. Unlike traditional radio-controlled drones, fiber optic drones trail a thin cable as they fly, connecting them directly to their operator. This makes them immune to electronic warfare jamming and provides crystal clear video feeds right up to impact. Military analysts worldwide considered it a potentially game-changing adaptation of going back to analog designs that would give Russia a decisive edge. Ukraine responded by capturing Russian fiber optic drones, reverse engineering them, identifying their weaknesses, and building better versions within months. By summer 2024, Ukrainian companies like 3D Tech
has started developing their own fiber optic drones. But they didn't just copy the Russian designs, they improved them dramatically. Ukrainian engineers replaced Russia's heavy frames with lightweight carbon fiber, dramatically improved the spool design to reduce drag and friction, optimized weight distribution for better flight characteristics, and developed systems that could reach 15 to 25 miles away, far exceeding Russian capabilities at the time. Notably, this range coincided with the development of the kill zone as we see it today. The Ukrainian fiber optic drones became lighter, faster, and more reliable, and could hit targets at longer ranges than their Russian counterparts. What's more, Ukraine built a massive domestic production capacity, with over 200 companies now working on drone development and dozens of models approved for military use. This decentralized competitive ecosystem ensures constant innovation as companies race to develop better, cheaper, more effective systems. This pattern repeats across every domain of the war. Russia develops a new tactic or technology. Ukraine analyzes it, adapts it, and deploys an improved version faster than Russia can scale up production. It's an innovation cycle that would make Silicon Valley jealous, except the feedback loop happens on an active battlefield where lessons are measured in lives saved or lost. And this is where Ukraine's kill zone strategy becomes something far bigger than just one country's defensive tactics. It's reshaping global military thinking and potentially redefining Western defense strategies for decades to come. NATO members are now openly acknowledging that they need to learn from Ukraine and not the other way around. Danish Prime Minister Mette Frederiksen stated it bluntly. The only expert right now in the world when it comes to anti-drone capacities is Ukraine, because they're fighting the Russian drones almost every day. We need to take all the experiences, all the new technology, all the innovation from Ukraine and incorporate it into our own rearmament. Polish Foreign Minister Radosław Sikorski echoed this sentiment even more directly. It's the Ukrainians who'll be training us on how to stand up to Russia, not the other way around. This represents a fundamental inversion of the traditional relationship between NATO and Ukraine. For decades, NATO tried to bring Ukraine up to alliance standards through training programs and military reforms. Now, after 3 years of the most intense drone warfare in history, NATO countries are going to school on Ukrainian tactics. In September 2025, following Russian drone incursions into Polish airspace, Poland and Ukraine announced plans for Ukraine to provide anti-drone training in Poland. Britain is mass-producing interceptor drones developed in collaboration with Ukraine. Romania has unveiled plans to manufacture drones in partnership with Ukrainian companies for domestic use and potential export to NATO allies. Even the United States, the world's preeminent military power, is reportedly negotiating a landmark deal to acquire battle-tested Ukrainian drone technology. NATO established the Joint Analysis Training and Education Center in Poland, specifically to leverage real-time lessons from the Ukrainian conflict. The alliance is fundamentally rethinking its air defense doctrine to focus on swarms of cheap attack drones rather than expensive missiles and fighter jets. The previous method of deploying a $4 million Patriot missile or an F-35 sortie to shoot down a $400 drone is simply economically unsustainable. The broader implications are staggering. Ukraine has demonstrated that smaller nations can challenge larger adversaries in key military technologies if they move faster, innovate constantly, and integrate the private sector into their defense strategy. The traditional Western model of defense procurement, which takes years or even decades to field new systems through rigid bureaucratic processes, has been completely outpaced by Ukraine's battle-driven development cycle that measures improvements in weeks. Former Ukrainian Commander-in-Chief Valery Zaluzhny predicted that future wars would be won by countries that focus their resources on drones, electronic warfare, and artificial intelligence. The Russia-Ukraine war has become the world's largest live-fire testing ground for these technologies, and every military power is watching closely and adapting its doctrines based on Ukrainian innovations. Even China is studying how cheap unmanned systems can challenge expensive traditional forces. Taiwan is examining how drone wars can defend against amphibious invasions. Israel is analysing how robotic systems can reduce casualties in urban warfare.
The lessons from Ukraine's kill zone strategy are spreading globally, potentially reshaping how every nation thinks about defense. But perhaps the most important lesson is this: technological superiority in modern warfare is temporary and fragile. What matters isn't having the best equipment at the start of a conflict, but the ability to adapt faster than your enemy, to innovate under pressure, to fail quickly and learn faster, and to create a whole-of-society approach that harnesses civilian innovation for military purposes. Ukraine's kill zone strategy works not because Ukrainian drones are necessarily better than Russian ones on a one-to-one basis, but because Ukraine has built an entire military-industry ecosystem. The concentration of independent companies pooling their data, resources, and getting feedback in practically real time from actual combat situations means that they can iterate and improve faster than Russia's centralized bureaucratic defense industrial complex. Every day, Ukrainian engineers receive feedback from frontline operators about what works and what doesn't. Every week, new modifications appear on drones in the field. Every month, new capabilities emerge that weren't possible the month before. This creates a compounding advantage that grows over time, even as Russia tries desperately to keep pace. Russia is learning that you can't brute force your way through a modern kill zone. You can't overwhelm it with artillery when drones spot your guns and strike them before they can relocate. You can't use massed armor when every tank that enters the zone faces dozens of FPV drones. You can't rely on electronic warfare when fiber optic drones are immune to jamming. You can't even safely resupply your frontline troops when logistics routes extending 20 kilometers behind the line are under constant surveillance and attack. The kill zone strategy has essentially turned the entire concept of offensive warfare on its head. In traditional military thinking, the offensive has the initiative. They choose when and where to attack, forcing the defender to spread forces to cover all possible approaches. But in drone-saturated warfare, the defender has perfect awareness of the battlefield and can concentrate overwhelming firepower on any point instantly without moving a single soldier. This is Ukraine's genius, turning Russia's own preferred tactics into strategic liabilities. Russia excels at wars of attrition, at throwing massive resources at problems until they crack. But what happens when every soldier, every tank, every artillery piece you commit to the offensive enters a kill zone where it faces not opposing infantry, but an omnipresent network of autonomous weapons that can strike from any direction at any time? You get exactly what we've seen over the past 3 years, the slowest, most costly offensive in modern military history, where Russia trades 1 million casualties for a percentage of territory, where generals send wave after wave of troops into what they themselves call the meat grinder, where the economic cost of the war is draining Russia's reserves, while Ukraine's defensive strategy requires a fraction of the resources. And here's the truly terrifying part for Russia. This kill zone advantage isn't static, it's growing. Every month, Ukrainian drones might get better, cheaper, and more numerous. Every month, more ground robots join the battlefield, reducing the need for human infantry. Every month, more countries share technology and tactics with Ukraine, while Russia becomes increasingly isolated. Ukraine started by having practically no drone industry, only to end up building over 5 million drones in 2025. And Russia knows this. That's why the Kremlin is actively pushing for negotiations that would freeze the conflict and give them the territory they failed to conquer militarily. They understand that time is not on their side, that every month Ukraine's defensive advantages grow while Russia's offensive capacity erodes. Remember, Russia started this war with roughly 900,000 active troops. They've now suffered 1.2 million casualties. They've essentially cycled through their entire pre-war military and had to recruit, mobilize, or coerce a completely new army, and then some. And this new army is increasingly made up of the desperate, the highly motivated, or those with ulterior motives, up to and including Ukrainian resistant agents who deliberately infiltrate Russian forces to sabotage operations from within. Russia's defense budget for 2025 reached an astounding 40% of government spending, figures not seen since the height of the Cold War. Yet, despite this massive investment, Russia's military-industrial complex has practically collapsed as an export industry. Everything Russia produces must be kept domestically,
creating an economic death spiral where military production consumes ever larger portions of GDP without generating revenue. Meanwhile, that same military production relies on railways to transport equipment to the front line. Those same railways are increasingly targeted by Ukrainian sabotage operations. Tanks and ammunition sit in storage, useless to the front, because the trains can't safely deliver them. And even when equipment reaches the front lines, it enters the kill zone where drones await. This is the culmination of Ukraine's strategy, a defensive system that actively degrades Russia's capacity to wage war by imposing unsustainable costs on every offensive operation. It's attrition warfare flipped on its head, where the numerically smaller defender inflicts disproportionate losses on the supposedly superior attacker. And the world is taking notice. If Ukraine can hold off a nuclear superpower for 3 years and counting through technological innovation and adaptive tactics, future conflicts are going to look a lot different from what we've seen before 2022. Quantas vezes a Rússia conseguirá formar novos exércitos para repor suas perdas? É uma pergunta que a Ucrânia já fez diversas vezes, pois o envio contínuo de soldados russos para morrer contra as defesas ucranianas parece interminável. Mas esse fim está chegando. Há uma luz no fim do túnel, enquanto a crise de efetivo de Vladimir Putin explode. Com perdas históricas de tropas, a Rússia agora enfrenta dificuldades para repor seus mortos. Essa afirmação é do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Segundo Rutte, as grandes perdas mensais da Rússia, que ele aponta chegar a 25 mil soldados ou mais, como você verá em breve, são insustentáveis. Os russos estão perdendo muitos soldados devido à defesa ucraniana, informou o Business Insider citando Rutte na Conferência Global Europa em Bruxelas. A reportagem de 14 de janeiro destacou que Rutte esclareceu que os números altos compartilhados não eram a taxa de baixas da Rússia, mas sim a taxa de mortes do país. Não falo de feridos graves, mas de mortos, disse Rutte. Agora eles perdem essa quantidade ou mais por mês. Então isso também é insustentável do lado deles. É uma afirmação notável para Rutte fazer, especialmente porque a Rússia conseguiu provar que a única tática de Putin de jogar soldados no problema ucraniano até que esse problema desapareça era sustentável, pelo menos até agora. Sempre que a Rússia parecia prestes a perder muitos soldados, outra carta surgia de sua manga. A Rússia continua tentando seus truques, e logo veremos alguns. Porém, as táticas de recrutamento eficazes por quase 4 anos agora começam a falhar. O que resta para a Rússia são perdas mensais que superam o total de baixas que a antiga União Soviética sofreu durante toda a sua guerra com o Afeganistão. A guerra fez a União Soviética perder cerca de 15 mil soldados em pouco mais de 9 anos. Isso equivale a cerca de 1.666 soldados por ano, ou aproximadamente 138 soldados por mês. Mesmo que a estimativa mais baixa do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, de 20 mil mortes russas por mês seja correta, isso indica que a Rússia agora perde cerca de 5 mil soldados a mais por mês na Ucrânia do que em 9 anos no Afeganistão. Neste ponto, há quem diga que Putin é um assassino em massa do próprio povo. E o mais surpreendente é que os números de Rutte podem estar subestimados. Em 8 de janeiro, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o comandante das Forças Armadas, Oleksandr Siersky, afirmaram que a estimativa mensal de mortes de Rutte pode estar errada em milhares. A Al Jazeera relata que Zelensky afirmou que o número de mortes de russos ultrapassou 25 mil todos os meses desde outubro. Em dezembro, 35 mil ocupantes foram eliminados, e isso foi confirmado com imagens de vídeo, afirmou Zelensky, acrescentando. Em novembro, foram 30 mil, e em outubro, 26 mil ocupantes eliminados. Todos esses números superam a estimativa da Rússia e mostram um padrão claro. Segundo Zelensky, nos últimos 3 meses de 2025, as mortes russas subiram entre 4 mil e 5 mil soldados por mês. Esse padrão não é um bom sinal para os planos de Putin para 2026, e Siersky confirmou que os dados de Zelensky são majoritariamente corretos. Em 8 de janeiro, a Al Jazeera relatou que o comandante das Forças Armadas da Ucrânia afirmou: o inimigo perdeu mais de 33 mil soldados em dezembro. O número inclui só casos confirmados em vídeo, mas as perdas dos ocupantes são ainda maiores. Siersky compartilhou outra informação, acrescentando: foi o primeiro mês em que as unidades de sistemas não tripulados das Forças de Defesa da Ucrânia neutralizaram quase tantos militares do exército ocupante quanto a Rússia recrutou nesse período.
A declaração sugere que a Rússia enfrenta dificultamento e que drones ucranianos causam grande parte dos danos ao exército russo perto de 2026. Continue assistindo para descobrir que há mais do que algumas pistas aqui. Mas talvez algo esteja te incomodando. Uma coisa é a Ucrânia afirmar que matou entre 20 mil e 35 mil soldados russos por mês, mas afirmações não significam muita coisa. Você poderia afirmar ser o rei do mundo, e isso não significaria muito se você não tivesse a coroa, o cetro, o manto e aquele papo elegante para provar. Evidências são mais relevantes que números, e a Ucrânia precisa delas para sustentar essas afirmações. A Ucrânia possui essas evidências em uma plataforma acessível ao pessoal militar ucraniano. Essa plataforma se chama Sistema Delta, e é um pouco semelhante a um servidor do Discord, disponibilizado para as Forças Armadas da Ucrânia. Com o Sistema Delta, soldados ucranianos acessam mapas de batalha e, crucialmente, assistem a transmissões ao vivo de drones usados contra tropas russas. Criado em 2021, o sistema dá à Ucrânia uma consciência situacional no território, inacessível à Rússia, e pode ser usado de qualquer lugar. Segundo a Gray Dynamics, o sistema Delta não exige configurações e pode ser usado em laptops, tablets ou celulares. Seu design intuitivo exibe imagens de drones, satélites, inteligência humana e sensores. Essas informações estão em um mapa interativo, tornando o Delta a principal fonte para a Ucrânia confirmar baixas causadas à Rússia. É claro que uma pessoa comum não pode simplesmente acessar o Delta para ver o que ele mostra à Ucrânia, mas as imagens dos drones ucranianos estão lá e podem ser verificadas por qualquer soldado ucraniano que queira conferir. Se esses soldados olharem, verão que há um fator decisivo que fez a Ucrânia matar tantos soldados russos nos últimos meses. É um fator decisivo que já existe há vários anos, embora o uso dele pela Ucrânia pareça ter evoluído. Claro, estamos falando de drones. E o que estamos vendo agora é que só os drones da Ucrânia estão matando mais soldados do que Putin consegue recrutar para o exército russo. Os dados de dezembro divulgados por Siersky marcaram uma virada no recrutamento russo, graças aos drones ucranianos. A Euromaidan Press compartilhou algumas estatísticas interessantes em um artigo de 6 de janeiro, onde destacou o quanto os drones da Ucrânia se tornaram vitais para tudo que o país faz atualmente. Só em dezembro, as unidades que operam veículos aéreos não tripulados da Ucrânia, ou VANTs, realizaram 339 mil missões. É um número insano que equivale a cerca de 10.935 missões por dia. O aumento nas operações com drones deu resultado. Segundo o Siersky, via Euromaidan Press, o número de alvos atingidos pela Ucrânia com drones cresceu 31% em dezembro, e o de soldados russos atingidos por VANTs subiu mais de 25%. Mesmo assim, esses números nem são o mais impressionante dessa história. As forças de sistemas não tripulados compõem só 2,2% do efetivo militar ucraniano. Para dar uma ideia desse percentual, o Global Firepower afirma que as Forças Armadas da Ucrânia têm 900 mil militares ativos. 2,2% de 900 mil são apenas 19.800 pessoas. Agora, pense nos números que Rutter, Zelensky e Siersky compartilharam. Operadores de drones ucranianos matam mais soldados russos por mês do que o total de operadores de drones que a Ucrânia possui. Se os militares querem eficiência, a Ucrânia está mostrando exatamente de onde vem essa eficiência. A Ucrânia, claro, não vai dar trégua no fronte dos drones. Está produzindo drones superiores e em maior quantidade, permitindo aos operadores causar mais baixas e desgastar o exército russo. A Ucrânia produz cerca de 4 milhões de drones por ano, segundo o relatório de 12 de novembro do Kiev Post. Nem todos esses drones são usados para matar soldados russos diretamente. A Ucrânia produz VANTs de reconhecimento que ajudam suas tropas a responder aos movimentos da Rússia, tanto no controle dos drones quanto em terra. O sistema Delta volta a agir. A Ucrânia fabrica milhares de drones de longo alcance, usando-os para enfraquecer lentamente a máquina de guerra russa por dentro, com ataques à energia, logística e equipamentos. Talvez não sejam mortes diretas, mas quanto menos a Rússia tiver para oferecer aos seus soldados, maior a probabilidade de esses soldados morrerem no campo de batalha ucraniano. Mesmo assim, a maioria dos 4 milhões anuais são drones FPV, como os que registram as mortes citadas por Rutter, Zelensky e Siersky. Esses drones só tendem a melhorar. Em 14 de janeiro, a Euromaidan Press informou sobre reunião dos principais líderes militares e de segurança da Ucrânia. Durante essa reunião, foi tomada a decisão de aumentar a eficácia da linha de drones da Ucrânia, que é a zona de morte infestada de drones, que se estende entre 10 e 15 quilômetros, ou de 6,2 a 9,3 milhas de profundidade, ao longo de toda a linha de frente.
O ex-ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, comentou no Telegram que o Ministério da Defesa deve agilizar e garantir a distribuição de fundos entre os meios de destruição, além de buscar mais recursos para cobrir necessidades urgentes das forças de defesa. Também priorizaram ampliar a produção de drones de fibra ótica, considerando alcance e precisão na destruição. Drones já mostraram ser assassinos eficazes de soldados russos. A Ucrânia está pronta para produzir mais drones avançados, e isso significa que o que vimos nos últimos meses sobre a taxa de mortalidade da Rússia pode ser só o início de um problema maior para Putin e seus aliados em 2026, e além, se a guerra não acabar este ano. A Rússia já resolveu esse tipo de problema antes. Como? Cada vez mais recrutamento. Se você lembra do que falamos antes sobre o recrutamento militar da Rússia, já deve imaginar o que diremos agora. A estratégia de Putin, antes eficaz, agora não funciona tão bem para ele. Existem alguns motivos para isso. Mas antes de te contar quais são, esperamos que você esteja gostando deste vídeo. E se estiver, agradecemos se você curtir, compartilhar, se inscrever e deixar um comentário dizendo o que acha de tudo o que contamos até agora. Tudo isso ajuda o canal, e o seu apoio significa que podemos continuar trazendo informações sobre assuntos militares de todo o mundo. Voltando ao recrutamento da Rússia. Putin conseguiu contar com uma estratégia bastante simples durante grande parte da guerra na Ucrânia. Tudo que o Kremlin precisa fazer é encontrar algumas das regiões mais pobres da Rússia, localizar homens socialmente vulneráveis e então exibir mais dinheiro do que esses homens já viram na vida diante deles. Assim, a Rússia consegue soldados contratados, que vem recrutando as dezenas de milhares todos os meses. O Kremlin foca nos russos, sem perspectivas de futuro, anunciando onde esse público provavelmente está, como relatou a Político em maio de 2025. Antes, Putin usava intimações e convocações para recrutar para o exército russo. Agora oferece muito dinheiro, benefícios atraentes e até apelos à masculinidade frágil dos homens visados pela Rússia. A Rússia criou o que equivalia ao mercado militar, e de acordo com Ekaterina Schumann, que é cientista política no Instituto Ost-Europa, na Alemanha, esse mercado era focado em grupos demográficos muito específicos. Essas medidas visam homens socialmente vulneráveis, endividados, com antecedentes criminais, baixa educação financeira ou afetados por microcrédito predatório. Pessoas à margem, sem perspectivas, diz Schumann ao Político. Tudo funcionou bem por um tempo. Mas agora, a Rússia está começando a ver algumas coisas estranhas acontecerem com seus esforços de recrutamento. Tudo começou nas regiões mais pobres da Rússia, fonte de novos soldados para Putin durante boa parte da guerra. Em outubro, o Kiev Post noticiou sobre o estado dos esforços de recrutamento da Rússia na República de Sakha, também conhecida como Yakutia. Os centros de recrutamento têm ficado cerca de 40% abaixo das cotas. As cotas ridículas de Putin provavelmente influenciaram isso. O descontentamento entre os moradores, especialmente os indígenas Yakutis, Evenos e Evenkis, que a Rússia já havia recrutado antes, também era generalizado. Essas minorias étnicas não querem morrer na guerra de Putin, e a Rússia enfrenta dificuldades para oferecer incentivos financeiros suficientes para convencer seus antigos recrutas a se alistarem. Tratar soldados como carne de canhão não parece ser a melhor abordagem. Essa abordagem prejudica Putin de forma notável, então continue assistindo para saber como. No aspecto financeiro, a estratégia de Putin de desgastar a Ucrânia com alta taxa de atrito depende de um orçamento elevado de recrutamento. O Intel News informa que os bônus de recrutamento militar russos custaram ao Kremlin cerca de 4 bilhões de dólares só na primeira metade de 2025. Esse é um ponto importante. É o dinheiro que a Rússia gastou só com bônus. Segundo o Intel News, até o final de 2025, a Rússia deve ter gasto cerca de 10 bilhões de dólares só em bônus, sem contar salários, treinamento e equipamentos dos soldados, além da alta taxa de mortalidade. Esse gasto é insustentável e as rachaduras já surgem. Em outubro, a Fundação James Tal informou que muitos sujeitos federais da Rússia estão discretamente diminuindo os bônus oferecidos aos recrutas. Esses sujeitos federais, como a República de Sakha que mencionamos anteriormente, parecem ter tido essa ideia maluca de que gastar seu dinheiro em serviços essenciais, como escolas e hospitais, provavelmente é melhor do que entregá-lo para pessoas que só vão ser enviadas para a Ucrânia para morrer. Isso mostra que o orçamento russo de recrutamento está baixo. O Kremlin está mais desesperado e passou a usar táticas secretas para recrutar soldados estrangeiros, tentando suprir as vagas das regiões que não atingiram suas cotas. Campanhas nas redes sociais prometendo o que parece ser um trabalho fácil, longe das linhas de frente da guerra na Ucrânia, estão sendo usadas para atrair pessoas de outros países a se alistarem na guerra de Putin.
Claro, essas funções não combatentes prometidas acabam resultando no envio dos recrutas estrangeiros para o moedor de carne. De acordo com a ABC News, a Rússia recrutou pelo menos 18 mil soldados estrangeiros de 128 países desde o início da guerra. 3.388 desses soldados morreram até 7 de dezembro em uma guerra que a maioria ouviu que não precisaria lutar. Em 13 de janeiro, o The Guardian relatou como homens iemenitas foram enganados por Putin e o impacto de serem enviados à linha de frente na guerra da Ucrânia. O veículo cita um soldado iemenita anônimo que gravou: "Morremos 1000 vezes ao dia pelo terror dos russos. Salvem seus irmãos iemenitas. Somos forçados a lutar. Amigos morreram. Estamos entre a vida e a morte." Além de comentar duramente sobre a guerra criada por Putin, essa declaração serve de aviso. A Rússia tenta enganar estrangeiros para lutarem na guerra de Putin. Quanto mais informações como essa forem divulgadas, menos a Rússia poderá contar com pessoas de outros países para preencher as lacunas causadas por suas falhas no recrutamento interno. O que vemos é um exército russo à beira de uma crise de efetivo. E essa crise está levando a dolorosa consequência para o traseiro de Putin que mencionamos anteriormente no vídeo. As táticas de bucha de canhão da Rússia são insustentáveis, não só pelo alto número de soldados mortos por drones ucranianos, mas também pelo aumento do recrutamento forçado diante da recusa de muitos em lutar por Putin. Na Ucrânia, oficiais russos estão se rebelando contra as táticas de bucha de canhão, algo inesperado para o Kremlin. O Daily Express informa que militares em Donetsk, Ucrânia, principalmente os designados para atacar Pokrovsk, estão pedindo transferência para outros locais. Essas afirmações vêm do grupo guerrilheiro pró-ucraniano Artesh, que diz que os oficiais estão praticamente implorando aos seus superiores para serem enviados para a retaguarda, porque não querem morrer em Pokrovsk. O comando está mantendo os oficiais sob controle com ameaças de penalidades disciplinares, rebaixamentos e bloqueio total da carreira, afirma Artesh. Além disso, os oficiais são severamente repreendidos pela rendição de posições por parte de seus subordinados. São obrigados a relatar uma situação estável inexistente e a assinar documentos distantes da realidade. O medo entre os soldados russos nunca foi tão alto, sendo tão perigoso para os planos de Putin na Ucrânia quanto as dificuldades de recrutamento da Rússia. E fica ainda pior, muitos oficiais russos e até alguns de seus comandantes estão tão apavorados que estão fazendo coisas consigo mesmos que contribuem ativamente para a enorme taxa de mortes russa, que é justamente o que está causando os problemas de efetivo da Rússia em primeiro lugar. Esses oficiais e comandantes bebem demais. Em 24 de dezembro, a United 44 noticiou sobre o que o Artesh chama de Batalhão Álcool da Rússia. Um agente da Artesh infiltrado no 4º Batalhão da 74ª Brigada de Fuzileiros Motorizados da Rússia relata que comandantes da companhia bebem tanto na linha de frente que acabam dando ordens aos soldados comuns, enquanto estão tão alcoolizados que ignoram totalmente a realidade no campo de batalha. O efeito dessa abordagem única à guerra moderna é exatamente o esperado. O Batalhão Álcool registra até 100 mortos e feridos por mês, bem mais que outras unidades, segundo o agente do Artesh. Mesmo com comandantes tentando afogar as mágoas e oficiais pedindo transferência, o Kremlin segue ordenando ataques. Soldados russos fogem assustados para as defesas ucranianas, mas a maioria é abatida por drones aos milhares antes de se aproximar. Ao entrarmos em 2026, a Rússia está descobrindo que a mão de obra não é ilimitada, nem o dinheiro. Uma crise criada pelo próprio Putin se abate sobre ele, e não há caminho de volta para a Rússia a partir daqui. Resta à Rússia apenas tentar escalar, sem desfecho claro à vista. Isso não vai funcionar, pois insistir em uma estratégia que já não dá certo não resolve a crise de mão de obra da Rússia. O fim do jogo de Putin começou. Então pegue a pipoca e assista ao nosso vídeo enquanto documentamos um colapso russo que está acontecendo ao vivo na Ucrânia. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais atualizações sobre o impacto da estratégia de atrito de Putin no exército russo em deterioração. Obrigado por assistir.